Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Iwagakure. Capítulo 411. Durante esta quinzena, o ninjutsu de estilo gravidade de Ono Aqui progrediu a passos largos. Ele já possuía décadas de experiência usando jutsus como a técnica da rocha leve e pesada. Desta vez, viajando de um lado para o outro entre o espaço de supergravidade e o mundo ninja normal, compreendendo as duas diferentes alterações gravitacionais. Seu progresso foi imenso. Em apenas alguns dias, a velocidade com que ele podia voar usando a técnica da rocha leve e pesada havia aumentado notavelmente. Ishiro aproveitou a oportunidade para sugerir que Onoki aprendesse o Banshou Tenin e o Shiha Tensei. E acredite ou não, Onoki havia tentado aprender o Banshou Tenin antes, mas não tinha tido a menor ideia de como. Agora, sob a orientação de Ishiro e com a alternância entre os dois diferentes ambientes de gravidade, ele estava de fato mostrando alguns sinais de estar pegando o jeito. Comparado ao Onoki, o progresso de Takuhiro Uchiyama foi o mais óbvio. Nos últimos 2 anos, com a orientação de Onoki, ele também havia aprendido a técnica da rocha leve e pesada, mas ainda não era muito proficiente. Desta vez, no ambiente extremo do espaço de supergravidade, Takuhiro, como esperado, se tornou um Jounin de elite. Ao mesmo tempo, sua técnica da rocha leve e pesada também sofreu uma mudança qualitativa. Depois de entrar no espaço de supergravidade pela primeira vez, ele permaneceu lá por meio-dia. Quando saiu com o rosto cansado, mal conseguindo fazê-lo com suas próprias forças, ele já era um Jounin de elite. Para ser honesto, nem Ishiro conseguia acreditar que Takuhiro conseguiria sair sozinho, embora Ishiro e Onoki tivessem usado estilo terra lá dentro, elevando o nível do solo do espaço de supergravidade para que se pudesse rastejar para fora mesmo sem conseguir ficar em pé, com a força de Takuhiro. Apenas ser capaz de se mover lá dentro já era muito impressionante. Isso se deu porque seu talento para a gravidade era muito superior ao de pessoas comuns. Se fosse outro Jounin de elite, ele certamente não teria conseguido sair. Pela quinzena seguinte, toda vez que Takuhiro entrava no espaço de supergravidade, sua compreensão da técnica da rocha leve e pesada melhorava um pouco. Após meio mês de prática, ele já conseguia facilmente levar outras pessoas e voar para o céu. Depois de terminar o treinamento perto de Uzushogakure, Ishiro pegou todos e retornou ao país dos campos de arroz. Onoki planejava continuar sua jornada a partir dali. Antes de se separarem, Onoki disse mais uma vez a Ishiro: Ishiro, tudo bem você treinar seu estilo luz por conta própria, mas você não deve tentar integrá-lo ao seu corpo facilmente. Se você realmente precisar dar esse passo, lembre-se de me chamar. Posso lhe dar alguns conselhos então. Você não pode ser precipitado no seu treinamento, e certamente não pode ser precipitado no desenvolvimento de uma Kekkei Genkai. E para o desenvolvimento de uma Kekkei Touta, você deve ser cauteloso, cauteloso e ainda mais cauteloso. Ishiro assentiu. Terceiro, não se preocupe. Eu sei o que estou fazendo. Onoki então disse a Sokai: Shuko, siga seu professor. Seja obediente. Não seja tão agitado com tudo. Sokai disse impacientemente: Eu sei, velho. Você deveria se apressar e continuar sua jornada. Onoki estava tão zangado que sua barba eriçou, mas ele estava completamente indefeso contra Sokai. Assim como com Deidara, Onoki era muito indulgente com essas crianças. Ishiro não se importou. Com a supervisão dele, a mentalidade de Sokai não se desviaria. Ele apenas caminharia cada vez mais longe no caminho que Ishiro havia antecipado para ele. Ishiro acenou para Kawakita Takumi, Takuhiro Uchiyama e Akio Wada na equipe de Onoki, e então levou seu próprio grupo e retornou a Iwagakure. Após retornar a Iwagakure, Ishiro convocou os conselheiros e começou a analisar a inteligência que Orochimaru havia lhe dado. Aquele óbito Uchiha que despertou o Mangekyou Sharingan vai se juntar a Danzou, e o alvo deles é o clã Uchiha. Ikura achou difícil acreditar na inteligência. Desde que Ishiro havia revelado a identidade de Obito, Iwagakure havia reunido informações detalhadas sobre ele desde seu tempo em Konoha. Como, aos olhos dos ninjas de Konoha, Obito já estava morto, informações sobre ele eram muito fáceis de encontrar. A inteligência nunca havia mencionado o clã Uchiha o prejudicando de alguma forma. Embora suas notas não fossem boas e ele fosse o último da turma avançada na Academia Ninja com sua personalidade gentil, poucas pessoas no clã Uchiha o haviam intimidado deliberadamente. Na verdade, os Uchiha-sãos ainda eram muito unidos. Havia muitos no clã que, como Obito, tinham pouco ou nenhum talento, mas todos viviam muito bem. Embora ele fosse o último da turma, ele era o último da turma avançada e havia se tornado um ninja sem problemas. Ele não havia sofrido nenhuma discriminação dentro do clã. Então Ikura não conseguia entender. O clã Uchiha não fez nada para ele. Por que ele os atacaria? A inteligência poderia estar errada? Se dissesse que Obito estava atacando nossa Iwagakure, eu ainda acreditaria. Essa linha de raciocínio era lógica para uma pessoa normal. Obito havia sofrido muitas perdas nas mãos de Iwagakure. Ninguém ficaria surpreso se ele fosse contra eles. Mas não havia necessidade de ele atacar seu próprio clã. Mas o problema era, este era um Uchiha. Madara Uchiha havia sido traído por todo o seu clã, mas não havia descontado nos outros Uchiha. Em seu coração e olhos havia apenas a Shirama Senju. Então, não importa como a mente de Obito funcionasse, Ishiro diria que era razoável. Então, Ishiro explicou a Ikura e aos outros. Um Uchiha que despertou o Mangekyou Sharingan não pode ser considerado a mesma pessoa de antes. Eles são uma nova pessoa formada por uma certa parte das emoções da pessoa antiga sendo magnificada inúmeras vezes. Talvez algum Uchiha tenha desprezado Obito, este último da turma. Então, agora, ele sente que todo o clã Uchiha não tem razão para existir. Essa lógica é muito razoável, muito Uchiha.
Os outros se entreolharam, mas não disseram nada. Embora o tom de Ishiro fosse estranho, por alguma razão, todos sentiram que ele não estava brincando, mas estava falando muito sério. Finalmente Kitsushi disse, então no futuro se Sokai também despertar o Mangekyou, ele também se tornará diferente de seu eu atual. Sokai tinha uma boa personalidade e Kitsushi gostava muito dele. Se ele também se tornasse como Obito, Kitsushi acharia difícil aceitar. Ishiro disse, essa possibilidade é muito alta. Obito também não era um Uchiha muito gentil antes? Olhe para a personalidade dele agora. Vendo a expressão preocupada de Kitsushi, Ishiro riu. Não se preocupe. Quanto a Sokai, eu guiarei adequadamente. Não vou deixar que ele siga o mesmo caminho antigo de Obito. Na verdade, o segundo Hokage de Konoha também viu esse problema com os Uchiha. Ele sentiu que o clã Uchiha era incurável, então formulou uma série de políticas para ostracizá-los. Mas eu sinto que, contanto que você entenda a personalidade dos Uchiha, eles são, na verdade, muito fáceis de lidar. O que quer que eles queiram, apenas dê a eles. De qualquer forma, aqueles sujeitos arrogantes não se importam com coisas mundanas como poder e dinheiro. O que eles geralmente querem é reconhecimento. Podemos simplesmente dar isso a eles. Deixá-los se tornarem heróis. Mesmo que morram em batalha, dar-lhes glória suficiente. Isso não será um fardo muito grande para a aldeia. Sokai é o mesmo. O que ele quer é um espaço de vida para o clã Uchiha. Nós e Vagakuri fornecemos isso. Então, mesmo que ele desperte o Mangekyou, não haverá problemas. Ouvindo a explicação de Ishiro, Kitsushi relaxou um pouco. Bella perguntou, como estão as crianças que o clã Uchiha enviou? Ishiro vinha prestando atenção a este assunto. Algumas das crianças têm talento mediano. Para elas, se não despertarem o Sharingan no futuro, eu não lhes direi suas identidades. Quanto às outras crianças talentosas, quando forem mais velhas, providenciarei para que entrem nas turmas avançadas da Academia Ninja, para construir laços suficientes com outros colegas de destaque. Certo, não vamos falar sobre isso. Vamos primeiro falar sobre esta inteligência de Orochimaru. Assumindo que seja verdade, como devemos responder? Nós atiçamos as chamas e ajudamos Konoha a aniquilar o clã Uchiha, ou notificamos os Uchiha com antecedência? Deixamos que lancem uma rebelião primeiro e infligimos um golpe maior em Konoha? Ou, algum de vocês consegue pensar em uma maneira melhor para ao mesmo tempo ganharmos uma vantagem e Konoha sofrer uma grande perda? Depois que Ishiro terminou de falar, a sala de reuniões ficou em silêncio por um tempo. Então, Ikura disse, o clã Uchiha tem alguma possibilidade de tomar o poder com sucesso? Ishiro balançou a cabeça. Impossível. Como um grupo de pessoas que só sabe lutar e matar pode ser mais esperto que um conspirador? Se os Uchiha tivessem uma existência poderosa como Madara que não precisasse seguir as regras, a história poderia ser diferente. Mas eles não têm. Os Uchiha são quase todos um bando de caras com uma boa autoimagem, mas que na verdade são bem desprezíveis. Os poucos que são realmente fortes foram todos doutrinados por aqueles que jogam com conspirações. Aquele Shizui Uchiha, ele tem o nome de gênio, mas sua mente não é normal. Um Uchiha que realmente acredita na vontade do fogo. Da última vez que Kakashi enviou uma carta, ele não disse que queria contatar este Shizui? Os Uchiha não conseguem sequer manter os corações de tal gênio. Que tipo de golpe eles estão planejando? Eu também ouvi dizer que o filho de Fugaku Uchiha, Itachi Uchiha, também é um gênio, e também um que foi doutrinado pela vontade do fogo. Eu realmente tenho que admirar Hiruzen Sarutobi. Seu olho para o talento é realmente venenoso. Nenhum gênio entre os Uchiha pode escapar de sua doutrinação. Saka pensou por um momento. Ishiro, você tem certeza de que se houver um conflito entre os Uchiha e a liderança de Konoha, Shizui ficará do lado da liderança? Os outros também acharam difícil acreditar. Ishiro assentiu. É isso mesmo. Este é o Uchiha mágico. Saka pensou por um momento. Já que os Uchiha estão destinados a perder, então devemos apoiá-los e deixá-los fazer uma comoção maior. Quando necessário, podemos até enviar tropas para prender Konoha. Bella disse, se fizermos isso, Sokai guardará ressentimento contra a aldeia? Ishiro pensou por um momento. Que tal o seguinte, não faremos o movimento nós mesmos. Vamos jogar a culpa em Kuma ou Suna. Dessa forma, quando Sokai souber a verdade no futuro, ele não terá nenhum ressentimento contra a aldeia. Afinal, nós e Konoha somos inimigos. O clã Uchiha ainda pertence a Konoha agora, então eles são naturalmente também nossos inimigos. Sokai pode realmente nos entender lidando com eles. Eu também conversei com ele sobre isso antes. Ele está mentalmente preparado e não vai nos culpar por esse tipo de coisa. Ikura disse, então está resolvido. Estaremos do lado dos Uchiha e podemos fornecer algum apoio quando necessário. Mas quanto à questão de causar problemas, encontraremos Suna ou Kumo para levar a culpa. Ishiro assentiu. Certo. Quanto aos assuntos específicos, Sr. Saka, você fará os arranjos. Não importa se os dois lados não acabarem lutando. Podemos criar a atmosfera primeiro. Uma vez que a atmosfera esteja lá, quem levará a culpa naturalmente se apresentará por conta própria. Saka assentiu. Capítulo 412. Depois que o assunto Uchiha foi resolvido, Ikura disse, o exame Chunin conjunto lá em Kerigakuri já começou. Eles se basearam no nosso modelo e também dividiram o exame em 3 fases. A primeira e a segunda fases terminaram. Os discípulos de Kawakita e Megumi avançaram para a terceira fase. A terceira fase começará em cerca de 10 dias. Megumi não voltará durante este tempo. No entanto, além dos nossos candidatos de Komogakuri também entraram na terceira fase. Como também está participando? E Konoha, eles participaram? Ishiro estava um pouco curioso. Ikura balançou a cabeça. Não. Konoha queria participar, mas por alguma razão, eles foram rejeitados pela névoa. Desde que Oshigaki Kizame assumiu o poder, a atitude da névoa em relação a Konoha tem sido de hostilidade. Após falar, Ikura olhou para Ishiro.
A ascensão de Kizami ao poder foi orquestrada por ele, então Ikura suspeitava que ele tivesse feito algo. Ishiro revirou os olhos. Antes de o quarto Mizukage, Yagura Karatashi, morrer, a névoa descobriu que ele estava sendo controlado por um genjutsu do Sharingan. Em outras palavras, o caos em Kirigakuri nos últimos anos foi tudo por causa de um certo Uchiha. Sob estas circunstâncias, é compreensível a névoa ser hostil a Konoha. Isso realmente não tem nada a ver comigo. Ikura deu 2 risadas frias, claramente não acreditando nele. Ele continuou, o propósito de Komogakure em participar deste exame não é puro. Receio que eles aproveitem a oportunidade para causar problemas durante a terceira fase. Ishiro perguntou, sabemos quem Kumo enviará para comparecer? É o quarto Raikage. Saka disse muito provável, mas ainda não é certo. Na verdade, Kirigakuri não convidou o quarto Raikage, assim como não convidaram você. Ishiro, por que você teve que me incluir? Bella disse que Kirigakuri é nossa aliada agora. Se eles forem atacados, também não será bom para nós. Devemos enviar pessoas para ajudá-los? Ishiro balançou a cabeça. Nós podemos ajudar, mas não podemos ser apressados. Temos que esperar que eles peçam ajuda. Se o quarto Raikage realmente for atacá-los, também temos que esperar até que eles tenham sofrido pesadas perdas antes de reforçarmos. Fiquem de olho nos movimentos dos Jinchuriki de Kumo, Killer Bee e Ujito Ni. Na verdade, todos subestimam Kirigakuri. Um quarto Raikage com um grupo de elites não é suficiente para derrubá-los. O Shigaki Kizami não é um fantoche que eu selecionei. Ele é um ninja que pode realmente lutar contra um Kage. Embora ainda seja um quase Kage, sua quantidade de chakra, que é comparável à de uma besta com cauda, é suficiente para compensar a lacuna até certo ponto. Embora ele não seja o oponente do quarto Raikage em seu território, ainda é possível para ele segurá-lo. Se Kumo quiser obter uma vantagem decisiva, eles terão que despachar pelo menos mais um Jinchuriki. Saka disse, vou pedir aos nossos ninjas de inteligência para prestarem atenção nisso. É só que o paradeiro de um Jinchuriki é o segredo mais bem guardado de uma vila. Receio que não será fácil descobrir. Ishiro pensou por um momento. Façam o melhor que puderem. Se realmente não funcionar, nós apenas tiraremos Megumi e os outros de lá antes do tempo. Ikura disse, por que eu não faço uma viagem para Kirigakuri? Eu desenvolvi recentemente um estilo de luta que me convém. Pode não ser adequado contra o quarto Raikage, mas é muito bom contra um Jinchuriki. Saka sentiu e disse imediatamente certo. Se você for, a névoa provavelmente não recusará. Todos no escritório voltaram seus olhares para Ishiro, todos eles reprimindo dolorosamente o riso. Ishiro revirou os olhos. Vá em segredo. Apenas se disfarce como um contato. Claro, você tem que cumprimentar o Mizukage. Considere isso como nós cumprindo nosso dever como aliados. Alguns dias depois, Hasa recebeu uma carta de Vagakuri, Lord Kazekage. Recebi a notícia de que um membro renegado do clã Uchiha planeja unir forças com Danzou Shimura para atacar os membros do clã Uchiha que permanecem em Konoha. PS, esse Uchiha renegado é o mesmo que libertou a raposa de 9 caudas há 2 anos e matou o quarto Hokage, Minato Namikaze. A carta estava assinada, Tsuchikage. No escritório de Hasa, seus confidentes Pakura, Baki e Ryozuki estavam todos presentes. Todos eles haviam lido a carta. Baki, como um profissional encarregado da inteligência, foi o primeiro a perguntar, Lord Kazekage, o Tsuchikage está convidando você para atacar Konoha juntos. Hasa balançou a cabeça. O Tsuchikage quer que eu seja o bode expiatório. Baki, Ryozuki disse, mestre, devemos ajudar Konoha ou cooperar com o Tsuchikage? Desde que Ryozuki havia demonstrado seu talento em Iwagakure, ele havia sido recrutado por Hasa e desde então se considerava discípulo de Hasa. Embora Hasa não tivesse ensinado muito, mas Hasa havia aberto a ele os vários ninjutsu e técnicas de marionetes da vila, forneceu todo tipo de recursos para seu treinamento e confecção de marionetes. E até mesmo deu a ele a marionete do terceiro Kazekage para usar. Ele era de fato digno de ser chamado de professor. Ryozuki não perguntou se Hasa participaria, mas perguntou diretamente qual lado ele escolheria. Isso porque ele entendia Hasa e conhecia sua ambição. Ele definitivamente participaria no final. Também era porque ele sabia que não se poderia obter quaisquer benefícios sendo um espectador neste tipo de assunto. Para lucrar, é preciso participar. E Vagakure era um bom exemplo. Sua ascensão se deu devido à sua repetida participação em todo tipo de assuntos confusos, coletando benefícios pouco a pouco. Hasa olhou para Ryozuki com aprovação. O talento e a inteligência deste jovem eram muito superiores aos de Baki. Ele não havia decepcionado seu investimento. Hasa estava agora dando cada vez mais importância a ele e até começou a treiná-lo como seu sucessor. Hasa disse, ficar do lado de Konoha é impossível. Eles não nos permitirão entrar em seu território e causar problemas. Embora eles tenham de fato já perdido sua posição dominante no mundo ninja, na superfície Konoha ainda é o hegemon. Nem a terceira nem a quarta guerra subverteram o status hegemônico de Konoha. Portanto, Konoha definitivamente manterá sua soberania superficial. Se quisermos lucrar, só podemos, como Iwagakure, incitar a resistência do clã Uchiha. Quanto mais caótica Konoha estiver, maior será nossa oportunidade. O que precisamos discutir hoje não é se vamos participar, nem de qual lado vamos ajudar. Na verdade, mesmo que nós e Iwagakure tenhamos o mesmo objetivo, cada um fará a sua parte e não interferirá um no outro. O que precisamos discutir hoje é o que queremos obter desta viagem a Konoha. Pakura e os outros trocaram olhares e começaram a ponderar sobre o que Hasa havia dito.
Enquanto os ninjas da areia discutiam como fatiar Konoha em Kirigakuri, do outro lado do mundo ninja, Ikura também se encontrava com Oshigaki Kizami. Lorde Mizukage, sob as ordens do nosso Lorde Tsuchikage, eu vim para auxiliar Kirigakuri a resistir ao ataque de Komogakuri, disse Ikura. Oshigaki Kizami não teve aqueles pensamentos indiretos. Ele perguntou diretamente, você recebeu inteligência definitiva? Ikura balançou a cabeça. Nenhuma inteligência, é apenas uma precaução. Se como não fizer um movimento eu não mostrarei o rosto. O representante de Vagakuri ainda será Megumi. Kizami assentiu. Agradeço a Lorde Tsuchikage por suas boas intenções de antemão. Então pedirei a você, Sr. Ikura, que por favor retorne à área de recepção de Iva e aguarde os desenvolvimentos. Ao mesmo tempo, em um izakaya em Konogakakuri, Kakashi também recebeu inesperadamente uma carta. Ela foi entregue por um garçom. Estava claro que essa pessoa tinha acabado de ser paga e não era um ninja de inteligência de verdade. Kakashi não investigou a fonte da inteligência, mas a aceitou sem mudar sua expressão. Desde que retornou do exame Chunin conjunto em Iwagakuri, Kakashi ocasionalmente trocava inteligência com os ninjas da pedra. Esta não era a primeira vez. Ele não abriu a carta diretamente, mas terminou sua refeição como de costume. Então, a caminho de volta para o escritório da Hokage para seu turno, ele verificou a inteligência quando não havia ninguém por perto. Ao ver o conteúdo, o rosto de Kakashi mudou drasticamente. Um Uchiha renegado? O culpado do caos da Nove Caudas? Mirando no clã Uchiha? Droga! Não importa quem você seja, eu não vou deixar você ter sucesso. Eu vou proteger o clã de Obito. Kakashi decidiu que não importa o que acontecesse, ele tinha que impedir aquele renegado Uchiha de vir a Konoha para causar destruição. A inteligência era, é claro, de Ishiro. Mas ele não havia dado a Kakashi nenhuma informação relacionada a Obito. Em todo caso, Obito não mataria Kakashi. Após ler a carta, Kakashi primeiro pediu licença a Tsunade, depois foi à sala de dados da Anbu para verificar a inteligência relacionada ao caos da Nove Caudas. Finalmente ele foi secretamente para o local do quartel-general da Raiz. Claro, ele não ia forçar a entrada. Ele ainda não queria se tornar um ninja renegado. Ele foi para a parte externa da Raiz para procurar vestígios. Já que aquele Uchiha estava cooperando com Danzou, ele poderia ter deixado algumas pistas. Talvez ele pudesse até interceptá-lo. Tsunade observou o comportamento um tanto anormal de Kakashi. Embora ela não o tenha impedido, seu coração não estava calmo. O que Kakashi vai fazer? Aconteceu algo do lado dos Uchiha novamente? Desde que Hiruzen havia entregado o poder, Tsunade havia rapidamente ganhado o controle das várias instituições importantes da vila. Ela agora havia verdadeiramente agarrado Konoha em suas mãos. A esta altura, mesmo que Hiruzen quisesse voltar atrás em sua palavra, seria impossível para ele retomar o poder dela facilmente. Recentemente, ela havia entrado em contato com Fugaku Uchiha novamente. A princípio, Fugaku não respondeu muito à boa vontade de Tsunade. Sua sensibilidade política era tão baixa que ele nem sequer havia notado as mudanças no alto comando de Konoha. Claro, isso também se devia em parte à sua atitude um tanto autodestrutiva. Mas depois que Tsunade demonstrou boa vontade repetidamente, Fugaku finalmente, tardiamente, descobriu que o céu sobre Konoha parecia ter mudado. Fugaku perguntou em detalhes sobre as recentes mudanças de pessoal na vila e ficou surpreso ao descobrir que a linhagem direta de Tsunade havia agarrado completamente o direito de falar na vila. Logo começou o primeiro contato formal entre Fugaku e Tsunade. Havia apenas 4 pessoas presentes em toda a reunião. Além de Fugaku e Tsunade, havia apenas Shizui Uchiha e Kakashi. E ambos estavam de guarda do lado de fora da sala. Eles não ousaram escutar o que os dois líderes haviam dito. Eles apenas sabiam que quando os dois saíram, ambos pareciam estar de muito bom humor. Isso encorajou muito Shizui e Kakashi, fazendo sentir que seus esforços não foram em vão. Capítulo 413. O tempo de paz passou rapidamente. Em um piscar de olhos, mais de 10 dias haviam se passado, e a terceira rodada do exame Chunin conjunto de Kirigakuri foi realizada sem problemas. A névoa havia arranjado o salão de exame para a terceira rodada fora da vila, na margem de um enorme lago natural. Por este arranjo, estava claro que eles estavam em guarda contra Komogakuri. Um ambiente rico em vapor d'água era de grande ajuda para os ninjas da névoa. Isso também poderia ser considerado o campo de batalha escolhido por Kirigakuri para uma potencial guerra. O quarto Raikage não estava atrasado. Na verdade, ele chegou antes do exame começar oficialmente. Os assentos para Ikizami estavam no nível mais alto das arquibancadas de exame, um à esquerda e outro à direita. Os dois assentos estavam separados por cerca de 50 metros, ainda mais distantes do que as posições do Tsuchikage e do Kazekage durante os exames realizados anteriormente por Iwagakuri. Kizami já estava esperando em seu assento, mas não se levantou para cumprimentar a. Além disso, podia-se ver que havia runas de selamento óbvias no meio de seus dois assentos. A olhou para elas e soube que havia uma barreira invisível ali. Esta barreira era naturalmente direcionada a ele. Embora fosse impossível pará-lo, poderia ganhar algum tempo para Kizami. Depois de tomar seu assento, a disse a Kizami com uma expressão vazia. Mizukage, seus preparativos para este exame Chunin são realmente completos. Kizami sorriu. Você me lisonjeia, Raikage. Gostaria de saber quanta confiança você tem em seus ninjas de como desta vez. Ainda não parecia satisfeito. Fique tranquilo, Mizukage. O desempenho de nossos ninjas de Kumo não o decepcionará. Nenhum dos dois era um ninja falador, e a era um brutamontes que absolutamente usaria seus punhos em vez de suas palavras. Então, depois de se sondarem com algumas frases, eles rapidamente ficaram em silêncio. Logo, a terceira rodada de partidas começou oficialmente. A representante de Vagakuri, Megumi, sentou-se no segundo nível das arquibancadas, do outro lado de Kizami, separada de A. As partidas prosseguiram rapidamente.
Megumi viu seus discípulos e os de Kawakita subirem ao palco um após o outro, com algumas vitórias e algumas derrotas. Mas, no geral, seu desempenho foi muito bom. No entanto, sua mente não estava focada no salão de exames. A maior parte de sua atenção estava na situação ao redor das arquibancadas. No momento seguinte, a sempre vigilante ela notou que na passagem interna da arena, o ninja se aproximava da plataforma mais alta, a localização dos dois Kages, em velocidade extremamente alta, para perturbar os dois Kages neste momento altamente esperado. A inteligência que esta pessoa carregava deve ser um evento importante relacionado à segurança de toda a vila. Sem precisar de muitas suposições, Megumi, que há muito estava preparada mentalmente, soube que Komogakure finalmente havia escolhido ir para a guerra. Ela fez um conjunto de selos de mão para a área de preparação dos competidores. Após receber uma resposta, ela silenciosamente deixou seu assento e recuou para a passagem atrás das arquibancadas. E na área dos competidores, os 6 candidatos de IVA, independentemente da atenção dos outros, saíram juntos. Logo, Megumi se reuniu com seus 6 discípulos e os de Kawakita. A partir de agora, vocês ficarão ao meu lado, prontos para lutar a qualquer momento. O alvo é Komogakure, Megumi disse aos 6 com uma expressão séria. Os 6 assentiram e responderam em uníssono. Entendido. Muito antes de a terceira rodada ter começado, os 6 notaram o comportamento incomum de Megumi e todos estavam mentalmente preparados. Na plataforma mais alta, depois de ouvir o relatório do Anbu, Kizami calmamente virou a cabeça para olhar para e disse: Haikage, acho que você deveria explicar a questão do seu exército de 5.000 homens avançando de repente para o fundo do meu país da água. A também virou a cabeça, seu rosto tão resoluto como sempre. O chakra em todo o seu corpo começou a se agitar enquanto ele dizia palavra por palavra. Minha explicação é esta. Komogakure declara oficialmente guerra a Kirigakure. Assim que sua voz cessou, ambos os lados, que estavam prontos há muito tempo, imediatamente lançaram seus ninjutsus. Os 2 guardas Jounin de Elite atrás deles também lançaram rapidamente seus ataques. Um dos guardas Jounin de Elite de Kizami ativou diretamente uma barreira pré-arranjada. Liberação de relâmpago, armadura. Estilo água, pilar de formação de água. Os movimentos de A foram muito rápidos, e ele foi o primeiro a atacar, mas foi ligeiramente atrasado pela barreira. O efeito defensivo desta barreira não foi ruim. Sob o controle do Jounin de Elite, ela conseguiu bloquear uma onda de ataques de A. Foram necessários 2 ataques consecutivos dele antes que ela se estilhaçasse. Depois que a barreira entre ele e Kizami foi quebrada, o que o recebeu foi uma parede inteira de água. De sua perspectiva, era uma parede de água de alcance enorme. Mas de uma visão aérea, ver-se-ia que era um pilar de água incomparavelmente espesso. O pilar de água gigante empurrou horizontalmente, enviando diretamente a seus 2 guardas a várias centenas de metros de distância. Partes da estrutura da arquibancada também foram empurradas, mas embora o nível mais alto estivesse danificado, isso não afetou os níveis abaixo. Claramente a névoa estava bem preparada ao construir esta arquibancada. Os convidados de vários países nas arquibancadas abaixo apenas ouviram o som de uma onda enorme colidindo contra um recife vindo de cima. No momento seguinte, quando o som veio novamente, sua fonte já estava a várias centenas de metros das arquibancadas, logo acima daquele lago natural gigante. Tendo tomado a iniciativa e empurrado-a para o lago, o próprio Kizami imediatamente o seguiu, chegando à beira do lago. Estilo água, grande onda de colisão de água explosiva. Ajudado por este enorme lago natural, a velocidade com que Kizami lançou o jutsu desta vez superou em muito tempo que ele usou durante a autodestruição de Yagura. No momento seguinte, o lago inteiro foi envolvido por um mundo gigante de água. 2 ninjutsus de grande escala e alto consumo logo no início. Como ninja de taijutsu, a não esperava que o ninjutsu de Kizami fosse tão exagerado, e ele instantaneamente perdeu a iniciativa. Seu taijutsu de liberação de relâmpago era superior em sua velocidade inigualável, mas Kizami havia criado um ambiente de combate que era muito inadequado para ele exibi-lo. Parece que subestimei este quinto Mizukage, a disse para si mesmo. Ele já havia sido separado de seus 2 guardas, mas isso também era bom. Sem quaisquer fardos, era mais adequado para ele se apresentar. Estilo relâmpago, rede de corrente de trovão. Com A no centro, uma grande quantidade de relâmpagos, usando a grande onda de colisão de água explosiva de Kizami como meio, se espalhou rapidamente em todas as direções. A não era um ninja sensorial, mas ele sentiu que para lidar com ele, Kizami sozinho definitivamente não era o suficiente. Vendo esses preparativos completos, um grande número de ninjas da névoa provavelmente já o estava cercando. A rede de corrente de trovão, com a ajuda da liberação de água, funcionaria perfeitamente. No entanto, ele pensou demais. Ele ainda havia subestimado Kizami. Havia muitos Zambus cercando-os para fornecer suporte, mas nenhum deles entrou na grande onda de colisão de água explosiva. Kizami havia decidido deter-a sozinho. Estes Zambu estavam ali apenas por precaução. Seu propósito era duplo: preparar-se para um resgate e fornecer chakra a Kizami. Portanto, este movimento maciço de A atingiu principalmente o vazio. Os únicos atingidos foram Kizami e os 4 guardas dos 2 Kages. Kizami não se importou nem um pouco com este ataque disperso. Sameada facilmente o ajudou a curar. Estilo água, técnica do grande projétil de tubarão. Estilo água, 1000 tubarões comedores. Dentro do alcance do seu próprio jutsu de água, Kizami podia sentir claramente a posição de A, sabendo que não ganharia nenhuma vantagem no combate corpo a corpo. Ele começou com ninjutsus de grande escala e alto consumo desde o início. Seu plano era esgotar até a morte. A batalha no campo de exame irrompeu de repente, mas Kirigakure não estava em pânico. A névoa, bem preparada, enviou imediatamente seu exército pré-montado na direção da força principal de Komo. Embora também fosse uma invasão durante os exames Chunin, a névoa não foi tão
tola quanto Konoha na história original, não pensando em repelir o inimigo pelo lado de fora, mas sim engajando-se em luta de rua desde o início. O exército de Kirigakure interceptou com sucesso o exército de Kumo a 12 quilômetros da vila. No plano de Kumo, a deveria matar Kizami na primeira oportunidade, ou se isso não fosse possível, amarrá-lo. Ele pensou que com um golpe repentino e o Mizukage incapaz de se libertar, a reação da névoa seria definitivamente um passo mais lenta. Mas ele claramente pensou errado. A névoa não apenas havia montado um grande exército com antecedência, mas o comandante também havia sido arranjado há muito tempo, não precisando do Mizukage de forma alguma. Inversamente, era Kizami quem iria deter A. Enquanto derrotassem o exército de Kumo, a névoa poderia voltar e cercar A. Neste aspecto, a névoa era profissional. Foi assim que o terceiro Raikage foi morto por eles. E enquanto dezenas de milhares de ninjas estavam em conflito no lado de Kirigakure, Konoha também não estava calma. Desde 10 dias atrás, ninjas com más intenções haviam começado a se infiltrar nas proximidades de Konoha. E ao contrário do exército de grande escala de Kumo, aqueles que vieram para Konoha eram todos ninjas de alto nível. O número não era grande, mas sua força era grande. Então os ninjas de patrulha na periferia de Konoha não os haviam descoberto de forma alguma. No entanto, só porque os ninjas de patrulha não os haviam descoberto não significava que o alto comando de Konoha não o havia feito. Na verdade, eles há muito haviam farejado o cheiro de perigo e haviam formulado uma série de planos de contingência. Felizmente, os especialistas à espreita na periferia pareciam não ter forçado sua entrada ainda. Pelo menos nos últimos 10 dias, a equipe de barreira, que estava operando em capacidade total, não havia soado nenhum alarme. Ishiro estava na periferia de Konoha, em uma posição diretamente oposta à rocha Okage. Olhando para os 5 rostos gigantes esculpidos no final de sua visão, ele sorriu levemente. Ele já havia entrado no modo sábio, claramente preparado para uma grande batalha. Agora mesmo, através das invocações de Tubarão, a notícia veio de Kirigakure, como havia feito sua jogada. Então, Ishiro escolheu acender o barril de pólvora de Konoha ao mesmo tempo. Sokai, fazem 6 anos desde que você deixou Konoha. Esta é a sua primeira vez de volta. Como você se sente agora? Ishiro perguntou ao Sokai ao seu lado. Isso mesmo. Nesta viagem, além de trazer o fragmento da estátua Gedo, ele também havia trazido o Shiha Sokai. Acontece que como uma grande batalha era iminente, as 3 bestas com cauda não saíram do fragmento. Este foi o acordo deles. Ishiro havia vindo em capacidade pessoal para ajudar o clã Uchiha, não, deveria ser para ajudar Sokai. Depois que o assunto terminasse, Sokai seria pacificamente um ninja de Iva. Embora sua força ainda fosse fraca agora, Ishiro ainda o havia trazido junto. Sokai não fez nenhum som. Ele olhou para a rocha Okage um tanto desconhecida, silencioso. Claro, ele já a tinha visto antes, mas não tinha impressão dela deste ângulo. Ele se lembrou que em sua impressão, ele só a tinha visto de lado. Isso mesmo. O clã Uchiha há muito havia sido levado a um canto pelo alto comando de Konoha. E naquela época havia apenas 3 cabeças no monumento. Todos os membros do clã esperavam que o rosto de seu chefe de clã pudesse ser esculpido lá. Mas agora havia 5 cabeças, e ainda nenhum Uchiha. Estou prestes a agir. Eu vou fazer seu clã Uchiha trilhar o caminho da traição eles próprios. Você vai me odiar? Ishiro perguntou em voz baixa. Sokai balançou a cabeça e olhando para a rocha Okage, disse, Mestre Ishiro, você estava certo. O alto comando de Konoha tem sido injusto com o clã Uchiha. Nós somos um dos fundadores de Konoha, mas Konoha se recusa a nos dar a glória que merecemos. Em vez disso, nos suprime e nos ostraciza a cada passo. Em vez de esperar pela morte, é melhor lutar com todas as nossas forças. Nós, Uchiha, não temos covardes que temem a morte. Ishiro assentiu. Tudo bem então. Vamos começar. Após falar, ele pegou um pergaminho e soltou um sinal no céu. Este era, claro, não um sinal para um ataque. Apenas Ishiro e Sokai vieram de Vagakure. As outras pessoas ambiciosas à espreita fora de Konoha também não ouviriam seu comando. Seu sinal era para o ninja de inteligência dentro de Konoha. Muitas pessoas o viram. No prédio do Okage, Tsunade e Hiruzen Sarutobi, alertados pelo Ambu, vieram ao telhado e o viram. Kakashi, vestido como um Ambu ao lado de Tsunade, naturalmente também o viu. Os rostos dos 3 não estavam bons. Embora eles não soubessem o significado do sinalizador, Tsunade ainda deu a ordem no primeiro momento. Alerta total, preparem-se para a batalha. Na base da raiz, embora Danzou não tenha visto o sinalizador com seus próprios olhos, ele recebeu a inteligência de seus subordinados. Ele rapidamente os reuniu e olhou para um deles. Kinoi, você está pronto. Este ninja, que sabe qual na linha de Kinoi ele era, rapidamente respondeu. Lord Danzou, estou pronto. Danzou assentiu com uma expressão vazia e começou a esperar por mais inteligência. Na periferia de Konoha, o grupo de Hasa também viu o sinalizador. Começou? Kyozuki, ao lado de Hasa, disse. Mestre, nós agimos agora? Hasa balançou a cabeça. Sem pressa. Vamos ver o movimento do Tsuchikage primeiro. Capítulo 414. No clã Uchiha, muitos dos ninjas também viram o sinal. Sensíveis e desconfiados, eles se reuniram espontaneamente sem receber ordens de Fugaku. Quem está aí? Entre os muitos Uchiha, um Jounin de elite, habilidoso em percepção sensorial, ativou instantaneamente seu Sharingan de 3 Tomoi e olhou em direção à entrada do complexo do clã. No fim da rua, uma figura se aproximava rapidamente. A pessoa não usava o traje específico do clã Uchiha e claramente não era um deles.
ela também usava uma máscara que revelava apenas 2 olhos. Ouvindo o desafio, a pessoa parou imediatamente e disse: eu sou um emissário do Tsuchikage, aqui para entregar 2 coisas aos Uchiha. A primeira é o jutsu secreto do Sharingan de 3 Tomoe, o genjutsu que pode transformar a morte em um sonho, Izanagi. A pessoa falou muito rápido. Enquanto falava, ela jogou pergaminhos que haviam sido preparados há muito tempo para os Uchiha. Do lado dos Uchiha, alguns foram cautelosos e não os pegaram, usando kunai para derrubar os pergaminhos. Outros estavam ansiosos e imediatamente pegaram os pergaminhos para dar uma olhada. Logo, o ninjutsu foi confirmado como real. Neste momento, a pessoa que havia jogado os pergaminhos continuou. A segunda coisa é uma informação. Danzou Shimura contatou o traidor Uchiha que controlou a raposa de 9 caudas e está se preparando para aniquilar seu clã. A operação ocorrerá muito em breve. Depois que ele terminou de falar, os Uchiha ficaram todos atonitos. A quantidade de informação naquela frase era grande demais. Aquele que controlou a raposa de 9 caudas era realmente um Uchiha? Danzou realmente conhece esse traidor? Danzou conhece essa pessoa, e mesmo assim usa este assunto como desculpa para nos reprimir? Se Danzou sabe, o que dizer de seu melhor amigo, o terceiro Hokage? Ele também está fingindo ignorância? Danzou realmente vai lançar uma guerra de extermínio? Esta é apenas uma ideia de Danzou, ou é a ideia de todo o alto comando de Konoha? E a última pergunta, esta informação é confiável? Mas antes que pudessem perguntar, a pessoa à sua frente desmoronou em uma pilha de pedras. Descobriu-se ser apenas um clone de rocha. As emoções dos Uchiha tinham acabado de ser agitadas, apenas para serem abruptamente cortadas, deixando-os extremamente desconfortáveis. Eles se entreolharam perdidos. Finalmente, um Uchiha radical disse: vamos espalhar o Izanagi para todos os membros do clã primeiro. Ouvindo isso, os outros concordaram imediatamente. É isso mesmo. Não importa o que escolhessem fazer depois, definitivamente não havia problema em aumentar sua força. Assim, aqueles que haviam conseguido os pergaminhos primeiro compartilharam o conteúdo com os outros Uchiha presentes, e então todos se dispersaram. Alguns foram encontrar seu líder de clã ou anciãos. Outros foram encontrar amigos e parentes. Graças à poderosa capacidade de cópia do Sharingan, este jutsu proibido logo se espalhou por todo o clã Uchiha. Os anciãos da facção pró-guerra até tiraram muitos Sharingan de 3 Tomoe que haviam sido preservados de antes para usar como reservas. Embora um estranho suportasse um grande fardo ao usar o Sharingan de outra pessoa, um membro do clã não tinha um efeito colateral tão grande. Então, ondas de intenção assassina começaram a emanar do complexo do clã Uchiha. Talvez os Uchiha originais ainda tivessem alguma calma, mas neste momento, após um grande aumento em sua força, não restavam muitos Uchiha calmos. Era preciso saber que quando o Izanagi foi desenvolvido pela primeira vez impulsionado pela ambição, o clã Uchiha até recorreu a matar uns aos outros. Muito menos agora quando estavam enfrentando estranhos que queriam tirar suas vidas. Talvez ainda houvesse alguns calmos, por exemplo, o indeciso Fugaku Uchiha, ou Shizui Uchiha, ou o ainda jovem Itachi Uchiha. Enquanto Tsunade e os outros estavam com a atenção voltada para fora, eles nunca esperaram que o problema surgisse primeiro do lado do clã Uchiha. Primeiro, ondas de intenção assassina foram transmitidas descaradamente. Depois vieram todos os tipos de gritos de insatisfação com o alto comando de Konoha. Mais tarde, até sons de luta puderam ser ouvidos. É isso mesmo, o clã Uchiha estava tendo um conflito interno. Quando muitos membros do clã estavam clamando para lutar contra o alto comando de Konoha até a morte, Shizui Uchiha se levantou. Com uma postura de embora milhares e milhares de pessoas possam se opor a mim, eu avançarei. Ele ficou em frente à multidão e começou a lhes dar sermões sobre a vontade do fogo. Quando Ishiro, liderando Uchiha Sokai, deu uma grande volta e se esgueirou pela direção do complexo do clã Uchiha, esta foi a cena que viram. Neste momento, basicamente ninguém em todo o clã Uchiha tinha cabeça para ficar de guarda contra uma invasão inimiga. E neste local, mesmo que a equipe sensorial de Konoha descobrisse a intrusão de Ishiro, eles não ousariam enviar ninjas para revistar. Em um momento como este, se o alto comando de Konoha enviasse pessoas, isso apenas confirmaria o boato de que eles iriam exterminar o clã. Ishiro tinha dado uma volta para chegar aqui. Quando ele chegou, os Jounin Uchiha tinham acabado de passar os pergaminhos do Izanagi e estavam se reunindo para sair e exibir seu poder recém-adquirido. Ishiro, com o nervoso Sokai, observava das sombras. Na frente da multidão de Uchiha, Shizui, vendo que não podia detê-los, jogou uma grande bola de fogo no chão vazio à frente deles, fazendo com que os Uchiha emocionados se acalmassem por um momento. Então os numerosos Uchiha, assim como Ishiro e Sokai no canto, ouviram a promoção da vontade do fogo por Shizui. Todos se acalmem. Este assunto é claramente alguém semeando a discórdia. Como poderia o alto comando da vila possivelmente agir contra nosso clã Uchiha? Seja o terceiro ou a quinta, ambos têm boa vontade para conosco. Embora as ações do Lord Danzou sejam radicais, depois que me juntei a Ambu-Ne, ele também cuidou muito de mim. Eles são todos inclinados para os Uchiha. Na verdade, do ponto de vista de Shizui, essas palavras eram todas sinceras. Ele tinha sido escolhido por Hiruzen e os outros como um alvo de lavagem cerebral. O cuidado que ele tinha visto e sentido era naturalmente o que o alto comando de Konoha tinha deliberadamente lhe mostrado. Mas deixando de lado o fato de que ser bom para ele e ser bom para todo o clã eram duas coisas diferentes neste momento. Mesmo que o alto comando de Konoha fossem todos santos, todos gloriosos e justos, as palavras de Shizui só teriam o efeito oposto. Shizui, o que você quer dizer? O que você está falando? Você realmente acha que o alto comando da vila não tem sido injusto conosco? Você não pensou por que fomos encurralados neste canto? Você está realmente defendendo Danzou.
Quando o alto comando nos atacou, qual foi a vez que não foi liderada por ele? Isso mesmo. Nós servimos diligentemente a vila, mas a vila tem nos ostracizado constantemente, e você ainda a está defendendo. Seu traidor, em vez de se juntar à polícia militar, você teve que se juntar a Ambuenie. Você é um cão de caça do alto comando. Isso mesmo. Depois que você deixou a Ambuenie, você se juntou a Ambu. Seu traidor, você não é digno de ser chamado de Uchiha. Você não é digno de ter um Sharingan. Shizui, você foi alvo de lavagem cerebral pelo alto comando. Acorde. É Shizui, você é o gênio do nosso clã Uchiha. Não seja tão teimoso. Certo, Shizui, você ainda é jovem. Você não sabe o que o alto comando fez. Não se envolva nesses assuntos importantes. Os Uchiha reunidos abriram todos os seus Sharingan carmesins e o encararam. Alguns argumentaram com ele logicamente, alguns o amaldiçoaram em voz alta e alguns tentaram persuadi-lo sinceramente. Foi uma coisa boa que Shizui também era um Uchiha. Caso contrário, com essas palavras agora, ele teria sido espancado até virar polpa por esses membros do clã emocionados. Sokai, ao lado de Ishiro, também estava emocionado neste momento, desejando poder correr e amaldiçoar Shizui algumas vezes também. Tendo sido alvo de lavagem cerebral por Ishiro por muitos anos, suas emoções estavam ainda mais agitadas do que as dos Uchiha lá fora. Talvez o único Uchiha presente que pudesse se comparar a Sokai fosse Shizui. Talvez apenas a lavagem cerebral pudesse competir com a lavagem cerebral. Ishiro teve que segurar Sokai à força para impedi-lo de sair correndo. Ishiro também estava animado. Ele gritou em seu coração, bom, um pouco mais intenso. Um pouco mais intenso. Ainda não é o suficiente. Shizui, vendo que ele sozinho não conseguia falar mais alto que um grupo de pessoas, estava mais ansioso do que ninguém. Assim que seus membros do clã deixassem o complexo, todos os seus esforços teriam sido em vão. Ele absolutamente não podia deixar seus membros do clã trilharem o caminho sem volta de um golpe de estado. Então Shizui soltou. Todos, não se agitem. Não façam nada fora da linha. Todos, vocês não devem deixar o complexo do clã. Enquanto vocês não saírem, eu persuadirei o alto comando a nos perdoar. Assim que essas palavras saíram, a cena inteira caiu em silêncio. Shizui realmente não achou que havia algo errado com o que ele disse. Na lavagem cerebral que ele havia recebido de Hiruzen e Danzou, a razão pela qual os Uchiha estavam em desacordo com o alto comando era porque os Uchiha agiam de forma muito radical. Foi o alto comando que teve paciência, não que estivessem deliberadamente atacando os Uchiha. Mas para os outros Uchiha, essas palavras tinham um significado completamente diferente. Perdoar? Do que você está falando, seu traidor? Droga! Seu cão de caça do alto comando, o que você está dizendo? Shizui, vá para o inferno. Alguns Uchiha rugiram para ele, e alguns já tinham feito um movimento. Mas eles não sabiam que, aos olhos de Shizui, tudo o que todos estavam fazendo esta noite estava provando a avaliação de Hiruzen sobre o clã deles. O que o Lorde Terceiro disse estava realmente certo. Shizui pensou consigo mesmo enquanto desviava dos ataques. Mas enfrentando a situação atual, ele não tinha solução, apenas uma emoção muito extrema se formando em sua mente. Finalmente, à medida que mais e mais membros do clã o amaldiçoavam, à medida que mais e mais deles jogavam kunai nele para desabafar sua insatisfação, Shizui não conseguia mais suprimir a ansiedade em seu coração. Os três Tomoe em seu Sharingan começaram a girar a uma velocidade surpreendente. Neste momento, nos olhos de Shizui, havia apenas as bocas abrindo e fechando de seus membros do clã e o movimento deles jogando kunai nele. Apenas um instante se passou, mas também pareceu um tempo muito, muito longo. No momento seguinte, os três Tomoe em seus olhos finalmente se conectaram, fundindo-se em um único ponto de tinta. Então, o ponto de tinta se espalhou, formando um padrão de catavento de 4 lâminas. Ao mesmo tempo, Ishiro, nas sombras, experimentou mais uma vez a mudança em seu olho da mente que havia ocorrido quando o óbito despertou seu Mangekyou Sharingan. Ele arregalou os olhos e observou cuidadosamente seus arredores, porque neste momento, seu olho da mente estava se comunicando com alguma existência desconhecida em um espaço desconhecido e não podia ajudá-lo a ficar de guarda. E agora ele estava no covil do inimigo. Um leve descuido poderia levar à condenação eterna. A mudança nos olhos de Shizui foi naturalmente vista por todos os Uchiha presentes. Todos pararam suas maldições e ataques um por um. Claro, não foi por medo, mas por empolgação e emoção. Embora tivessem falado mal dele antes, seu propósito sempre foi reconquistá-lo. Eles nunca o trataram verdadeiramente como um inimigo. Caso contrário, eles não teriam apenas jogado algumas kunai diretamente nele, mas teriam usado vastas ondas de grande bola de fogo. Agora, vendo seus olhos evoluírem, sua primeira reação foi felicidade. Nosso clã Uchiha está prestes a produzir outro especialista como Madara. Embora o pensamento de Shizui fosse problemático, ele era, afinal, ainda um dos seus. No futuro, sob sua liderança, os Uchiha certamente se tornariam o hegemon do mundo ninja. Alguns Uchiha já estavam sonhando acordados. Capítulo 415. Sokai também viu a mudança nos olhos de Shizui Uchiha. Ele não sabia o que aquilo significava e estava um pouco atordoado. Vendo isso, um pensamento surgiu na mente de Ishiro. Ele disse com grande velocidade: Sokai, esse é o Mangekyou Sharingan, o Sharingan supremo que é superior ao de 3 Tomoe. Naquela época, seu ancestral Madara Uchiha ganhou o título de Shura do mundo ninja com esses olhos. Agora é em todo seu clã Uchiha. O único confirmado a possuir o Mangekyou Sharingan é aquele traidor que desencadeou o alvoroço da 9 Caudas e está em conluio com o alto comando de Konoha.
Eu não esperava que Shizui Uchiha também o tivesse despertado agora. Com o Mangekyou Sharingan dele, as esperanças de seu clã Uchiha de resistir a Danzou e aquela pessoa misteriosa e sobreviver a esta crise de extermínio são muito maiores. Os olhos de Sokai se iluminaram, como uma pessoa que esteve na escuridão por muito tempo vendo um futuro cheio de luz. Seu ressentimento anterior em relação a Shizui por defender o alto comando de Konoha se dissipou completamente. Se Shizui pode encontrar uma saída para o clã, então não há problema em eu me desculpar com ele. Os pensamentos de Sokai eram também os pensamentos de todos os Uchiha presentes. Os Uchiha eram de fato criaturas extremamente emotivas. Assim que a raiva dos muitos Uchiha estava se dissipando e eles estavam prestes a vibrar em voz alta, Shizui falou novamente. Ele não tinha notado imediatamente a mudança em seus próprios olhos. Embora não soubesse porque todos tinham se acalmado, essa era sua melhor chance para persuadi-los. Pessoal, eu não vou deixar vocês cometerem mais erros. Voltem atrás. Confiem no alto comando da vila. Não importa o que aconteça, eles vão lidar bem com isso. Silêncio. Um silêncio mortal. Mesmo sem usar seu recém-acalentado olho da mente, Ishiro podia sentir este silêncio ao seu redor. Não era apenas um silêncio de som, mas também de pensamento. A mente de todos estava em branco. Quanto maior a esperança, maior a decepção. Shizui havia dado esperança a todos os Uchiha, mas com uma única frase, ele empurrou todos de volta para o abismo. Shizui ainda tinha os mesmos pensamentos. Ele claramente possuía a força de seu ancestral Madara Uchiha, mas ainda escolhia ficar do lado do alto comando da vila. Era exatamente como Itachi Uchiha poderia aniquilar resolutamente todo o seu clã. Estes Uchiha também eram extremos. Eles sentiam que ter um usuário de Mangekyou Sharingan ao lado oposto de seus próprios membros do clã era a coisa mais enfurecedora. Neste momento, até o coração de Ishiro se assustou um pouco. Ele não foi dissuadido pela raiva reacendida dos Uchiha, mas pelo fato de que as flutuações de chakra da vasta maioria deles eram exatamente como as de Shizui pouco antes de ele ter despertado seu Mangekyou, incluindo Sokai ao seu lado. Engolindo em seco, Ishiro constantemente lembrava a si mesmo em seu coração. Não exagere. Nesta atmosfera, se uma dúzia ou duas dúzias de pares de Mangekyou Sharingan de repente despertassem, então ele teria que agarrar Sokai e fugir. Não era que ele estivesse exagerando, mas a cena atual era realmente muito aterrorizante. Felizmente, seus piores medos não se concretizaram. No momento seguinte, nas órbitas oculares de Sokai, o Sharingan que era de 3 Tomoe de um lado e de 2 Tomoe do outro completou seu avanço. Ishiro olhou para baixo e observou a forma do Mangekyou de Sokai. Era um pouco parecido com o de Shizui, mas o dele só tinha 3 lâminas, e havia um ponto preto ao lado de cada uma. Ufa, Ishiro soltou um longo suspiro. O assunto mais importante desta viagem a Konoha estava completo. No instante em que Sokai despertou, seu olho da mente mudou novamente, mas ele não deu atenção. No entanto, depois de um tempo, as mudanças em seu olho da mente não pararam, mas se tornaram ainda mais intensas. Ishiro de repente virou a cabeça e, seguindo a direção da flutuação de chakra, olhou para uma certa Uchiha na multidão lá fora. O ângulo estava perfeito. Ele viu o rosto da pessoa e o Sharingan dela. Uma Uchiha feminina. Izumi Uchiha, ele murmurou para si mesmo. Ele tinha visto esta pessoa nos relatórios de inteligência e tinha uma impressão dela. Ela era outra das duas Uchiha que ele havia originalmente planejado sequestrar quando se infiltrou em Konoha. Naquela época, ele não viu Izumi, mas se deparou com Sokai. Se ele a tivesse encontrado, as vidas de Sokai e dela provavelmente teriam sido trocadas. De longe, ele viu que o Sharingan dela também havia se transformado em um Mangekyou. Um anel externo e um ponto central eram pretos, com 3 finas linhas pretas conectando o interior e o exterior. As outras áreas eram de um vermelho carmesim. Depois de um tempo, o Mangekyou Sharingan dela também se acalmou, enquanto os outros Uchiha não mostravam sinais de avanço. Ufa! Ishiro respirou fundo. Hora de ir. A violenta flutuação de chakra de Sokai já havia atraído a atenção do grupo Uchiha do lado de fora. Ele não queria entrar em confronto com este grupo de loucos agora. E Sokai, embora seu Sharingan tivesse evoluído, estava na verdade em muito mau estado. Para o garoto de 11 anos despertar o Mangekyou tão cedo era um fardo muito grande para seu corpo. Ishiro agarrou o braço dele e começou a correr. Enquanto corria, ele colocou um selo nos olhos do garoto quase inconsciente. Neste momento, os membros do clã Uchiha ainda estavam atordoados. O lendário Mangekyou Sharingan havia aparecido 3 vezes em apenas uma dúzia de segundos. Deixando de lado o traidor Shizui, que era um gênio, qual era o problema com os outros dois? Quem é aquele garoto? O que está ao lado dele parece ser o Tsuchikage. Poderia ser. Deve ser. É o Sokai. Eu me lembro de como ele é. Embora já tenham se passado 6 anos e ele tenha mudado muito, eu não me engano. Sokai despertou o Mangekyou Sharingan? Isso é inacreditável. Lembro que o talento dele era muito ruim. Ouvi dizer que a maior habilidade deste Tsuchikage é ensinar estudantes. Céus, o Tsuchikage pode ensinar nosso Uchiha a despertar o Mangekyou Sharingan? Os muitos Uchiha não perseguiram os dois. Mas Shizui, que não tinha tantos dramas internos, cerrou os dentes e perseguiu sozinho. Ao ver a ação de Shizui, os Uchiha se assustaram. Então alguém subconscientemente gritou, protejam Izumi. Sokai foi levado pelo Tsuchikage, mas Izumi ainda está aqui. Não podemos deixar o traidor Shizui machucá-la. A maioria dos Uchiha imediatamente cercou Izumi. Uma pequena parte também lançou ataques contra Shizui. Desta vez foi um ataque real. Todos os tipos de jutsu de fogo e o shuriken jutsu exclusivo do clã Uchiha foram atirados contra ele de uma só vez. No entanto, ele não revidou. Ele desviou dos ataques de kunai, e uma grande bola de fogo em grande escala encontrou o jutsu de fogo da multidão de frente.
Então, aproveitando esta abertura, ele seguiu os passos de Ishiro e partiu. Um suspiro coletivo de alívio percorreu os Uchiha restantes. Afinal, eram Sharingan mais fortes do que os de 3 Tomoe, os olhos de seu ancestral Madara. Com a supressão da linhagem sanguínea, nenhum Uchiha estava realmente disposto a encarar o Mangekyou. Izumi, como você está? Izumi ainda é jovem, ela provavelmente não consegue lidar com o poder do Mangekyou. Levem-na rapidamente para descansar. Temos que protegê-la. Não podemos deixar o alto comando de Konoha fazer nada com ela. Droga, Shizui já sabe que Izumi despertou o Mangekyou. Ele definitivamente vai vender a informação sobre ela. Se ele se atrever, nós o combateremos até a morte. Certo, vamos combatê-lo até a morte. Não importa o que, temos que proteger Izumi e deixá-la crescer. E o Sokai? Alguém se lembrou de Sokai, que havia sido levado por Ishiro, outro Uchiha Mangekyou. Sim, Sokai despertou ao mesmo tempo que Izumi. Ele também deve estar insatisfeito com o que Shizui acabou de dizer. Ele é um de nós. Não podemos deixar Shizui machucá-lo. Deve estar tudo bem. Ele tem o Tsuchikage o protegendo. Agora mesmo, eu vi que o Tsuchikage estava muito preocupado com ele. Ouvi dizer que o Lorde Líder do clã tem contato com o Tsuchikage. Sokai na verdade foi intencionalmente deixado ir por ele. Alguns dos Uchiha cujos filhos haviam sido trocados tiveram um pensamento, e todo tipo de ideias lhes vieram à mente. A propósito, onde está o líder do clã? Este grupo de Uchiha finalmente se lembrou que ainda tinha um. E neste momento, o que nosso líder do clã Fugaku estava fazendo? Ele estava segurando o pergaminho do Izanagi, pego em um dilema. Para ser honesto, no momento em que o viu, seu coração se moveu. Com o Izanagi, se o clã realmente se rebelasse, as chances de sucesso aumentariam exponencialmente. Mas ao mesmo tempo ele estava preocupado com o fracasso que traria desastres sobre todo o clã. E também preocupado em iniciar uma guerra e causar a morte de muitas pessoas inocentes. Na verdade, a luta de Fugaku não durou muito. Mas naquele curto período de tempo, os Uchiha ganharam 3 novos pares de Mangekyou. Quando Fugaku recebeu a notícia, ele ficou completamente perplexo. Se ele não tivesse ouvido que um deles era Sokai, que havia sido levado por Ishiro, e que Shizui havia ficado firmemente do lado do alto comando após despertar seu Mangekyou, Fugaku poderia ter dado a ordem de se rebelar naquele exato momento. Ele queria ir verificar a condição de Izumi, mas assim que saiu de seu quarto, o caos em grande escala em Konoha começou. Primeiro, Ishiro não esperava que Shizui o perseguisse. Depois de deixar o complexo Uchiha, ele não saiu da vila, mas foi mais fundo em Konoha. Subsequentemente, carregando o exausto Sokai, ele começou a jogar um jogo de esconde-esconde com Shizui dentro da vila. Em seguida, nos arredores de Konoha, depois que o jutsu de fogo daqueles poucos membros Uchiha e Shizui subiu ao céu, as pessoas ambiciosas escondidas nas sombras atacaram Konoha simultaneamente. Todas essas pessoas estavam esperando pelo movimento de Ishiro. Agora, vendo que ele realmente havia instigado um motim entre os Uchiha, todos disseram em seus corações: Tsuchikage, você não é mau. Você não nos desapontou. O primeiro a romper a linha defensiva foi Rasa. Seu alvo era a muralha da vila perto da base da raiz. Tanto a areia de ouro dele quanto a areia de ferro de Ryozuki do boneco do terceiro Kazekage eram ataque e defesa integrados. Os dois, trabalhando juntos, romperam facilmente a muralha de Konoha. Com um impulso ainda maior do que o lado de Rasa estava Kakuzu. Ele havia sido convidado por Ishiro da Akatsuki, e desta vez Ishiro estava oferecendo o dobro do pagamento. Adicionando a receita que ele originalmente obteria por matar ninjas de Konoha, Kakuzu estava desfrutando de uma felicidade tripla desta vez. Claro, isso era sob a premissa de que ele pudesse levar os corpos dos ninjas de Konoha que matasse. Kakuzu estava muito satisfeito com a generosidade de Ishiro durante o incidente do País da Chuva. Ishiro contou todas as cabeças naquela grande batalha, exceto as que ele mesmo havia matado para a conta de Kakuzu. Então, desta vez, assim que Ishiro mencionou o preço, Kakuzu concordou. Aos seus olhos, esta era outra grande encomenda, uma oportunidade rara. Ele usou seu ninjutsu de 5 elementos em grande escala para abrir caminho, buscando apenas matar, não penetrar muito fundo em Konoha. Finalmente havia Orochimaru. Ele era capaz de se infiltrar em Konoha. Mas desta vez, sua exigência era diferente. Ele precisava que Konoha caísse no caos. Somente no caos ele poderia atingir seu objetivo. Então sua entrada foi a mais magnífica. Manda abriu o caminho, como se tivesse medo que alguém não visse. A cobra gigante esmagou diretamente a muralha da cidade e correu para o coração de Konoha. E neste momento, no telhado do prédio do Okage, os rostos de Tsunade e Hiruzen Sarutobi estavam extremamente sombrios. Todos os ninjas que eles haviam colocado na periferia haviam se tornado inúteis. O planejamento de Konoha era para lidar com uma batalha ninja em grande escala, como uma invasão do exército de Komo. Mas as pessoas que vieram para um passeio em Konoha desta vez eram todas de nível Kage. E 6 deles vieram de uma vez. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 416. Obito naturalmente viu um Ambu correndo em sua direção muito rapidamente. Subconscientemente, ele quis ativar o Kamui e ir embora. Ele não tinha desejo de se enredar com o ninja de Konoha. No entanto, assim que estava prestes a desaparecer, ele inadvertidamente vislumbrou o cabelo branco atrás da máscara da figura. O Kamui que estava prestes a ser ativado foi imediatamente cancelado. Ao mesmo tempo, junto com o efeito do Kamui, toda a racionalidade de Obito Uchiha também desapareceu. Na fronteira do País da Terra e do País das Cachoeiras, Kitsushi liderava um exército ninja de 2000, pretendendo atravessar o País das Cachoeiras. Seu objetivo era atravessar metade do mundo ninja para apoiar a névoa. Claro, apoiar a névoa era apenas uma desculpa. O verdadeiro objetivo de Kitsushi era cortar a retirada do exército de Kumo e aproveitar a oportunidade para enfraquecê-los.
Na reunião pré-guerra de Wagakuri, Ishiro havia dito que independentemente de Konoha conseguir sobreviver desta vez, sua queda em desgraça era inevitável. Konoha não apenas perderia sua posição como a hegemon do mundo ninja, mas poderia até perder seu título de aldeia oculta número 1. Naquela época, os únicos que poderiam competir pela primeira posição seriam Kumogakuri, Tsunagakuri e Wagakuri. Então, se pudessem enfraquecer Kumo através desta batalha, Ishiro não hesitaria nem um pouco. Kitsushi havia recebido ordens para cortar a rota de retirada de Komo. Sua rota planejada era através do País da Terra, País das Cachoeiras, País do Ferro, País dos Campos de Arroz e País da Água Quente. No entanto, assim que Kitsushi estava se preparando para entrar no País das Cachoeiras, ele foi interceptado. Um exército ninja de Konoha de cerca de 1.500 estava no caminho do Exército da Pedra. Kitsushi olhou silenciosamente para o exército de Konoha à sua frente por um longo tempo, e então de repente abriu um sorriso brilhante. No País da Água, em uma área montanhosa a uma dúzia de quilômetros de Kirigakuri, o exército de Kumo e o exército da Névoa estavam em um impasse. Não, os dois lados não estavam em um impasse. Eles haviam irrompido em uma grande batalha assim que se encontraram. Dezenas de milhares de ninjas de ambos os lados se espalharam, massacrando uns aos outros nesta vasta cordilheira. Darui, isso não pode continuar. A névoa estava preparada. Fomos pegos em um combate corpo a corpo com eles, e as perdas são muito grandes, disse uma kunoichi de como chamada Shia para Darui. Darui olhou para ela, depois para Yujito Ni. A névoa estava preparada. Eles escolheram um combate corpo a corpo desde o início, considerando que poderíamos enviar Killer Bee ou Yujito. Eles estão familiarizados com o terreno e são apoiados por sua aldeia. Não podemos vencer uma guerra de atrito contra eles. Yujito, é a sua vez. Ao ouvir isso, Yujito saiu diretamente do posto de comando temporário. Em pouco tempo, envolta em uma grande quantidade de chakra azul, ela avançou para as montanhas em guerra. A comoção que ela causou naturalmente atraiu a atenção de todos os ninjas na área. Vendo isso, o moral dos ninjas de Como disparou. Mas os ninjas da névoa não entraram em pânico. Muito antes de a guerra começar, seu comandante havia dito que se Como enviasse uma bestas com caudas, alguém lidaria com isso. Com certeza, a Yujito meio transformada em besta com caudas não estava em fúria por muito tempo antes de ser jogada para longe por um dragão de terra gigante. Aquele que a havia interceptado era ninguém menos que Ikura. O corpo de Yujito meio transformada não era grande. Depois de ser atingida em cheio por Ikura, seu corpo perdeu diretamente o equilíbrio. Depois do dragão de terra veio um dragão de água. Quando ela conseguiu estabilizar sua forma, já havia saído da área central da batalha. O ataque de Ikura foi naturalmente visto por Darui e os outros. Shia disse a ele, eu vou ajudar Yujito. Darui suspirou. Vamos juntos. Aquela pessoa é o conselheiro de Wagakuri, Ikura. A névoa está muito bem preparada. Mesmo se formos, talvez não consigamos ganhar uma vantagem. Fique atenta ao meu sinal mais tarde. Se não for possível, não ficaremos atolados com eles. Eu os deterei aqui, e você vai apoiar o Lord Raikage. Shia não esperava que Darui estivesse pensando em recuar tão cedo. Mas ela não era comandante, ele era. Então ela só pôde assentir. Os dois se moveram rapidamente em direção a Yujito. Sem surpresa, o lado da névoa também não estava ocioso. Duas figuras também estavam se aproximando de Yujito e Ikura. Ambos os lados se descobriram quase ao mesmo tempo, então mudaram de direção simultaneamente e se chocaram. Os que vieram do lado da névoa foram Meiterumi e Mangetsu Ozuki. Após uma breve troca, Mangetsu disse a Mei com um sorriso, eu fico com o usuário de raio. Você fica com o outro. A técnica de hidratação do clã Ozuki tinha mais medo de raios, então ele escolheu a outra pessoa. Mei, no entanto, assentiu gravemente. Tenha cuidado. Se não me engano, as marcas no rosto daquela pessoa são as marcas de um sábio. É isso mesmo. Esta kunoichi de como chamada Shia estava atualmente no modo sábio. Depois de estabelecer contato com o Monte Myobuku Kumo, a um grande preço, finalmente conseguiu compreender algumas das condições para praticar a arte sábia. Este grande preço foi a vida de um ninja de Kumo após o outro. No final, Como finalmente produziu uma ninja que mal conseguia entrar no modo sábio, esta Shia. A expressão brincalhona de Mangetsu desapareceu um pouco. Ele avaliou Shia por um momento. Não se preocupe. Todas aquelas marcas no rosto dela significam que seu domínio da arte sábia também é mediano. Em vez de se preocupar comigo, você deveria estar preocupada com o nosso Lord Mizukage. Ele está enfrentando o quarto Raikage. Ouvindo isso, Mei se sentiu um pouco preocupada. Ela, Mangetsu e Kizami eram todos quase Kage. Mas Kizami era um azarão que havia surgido do nada. Originalmente, durante o governo da névoa sangrenta de Yagura, os únicos três com uma esperança real de se tornarem o quinto Mizukage eram Minazuki Gyu, ela mesma e Mangetsu. Como resultado, devido à intromissão de Ishiro, a posição foi roubada por Kizami. Minazuki Gyu havia se retirado voluntariamente da competição depois de causar pesadas perdas aos clãs de linhagem. Mas ela e Mangetsu não estavam muito convencidos por Kizami. No entanto, para esta defesa contra o inimigo, Kizami se propôs a deter o quarto Raikage sozinho. Este assunto ainda lhes rendeu um pouco de admiração destes dois escolhidos. Ambos sabiam que suas chances de sobreviver a um confronto individual com o quarto Raikage eram quase zero. Mas Kizami se atreveu a enfrentá-lo sozinho. Depois de mencionar Kizami, ambos perderam o interesse em conversar. Estilo lava, técnica dos globos de lava. Uma grande mancha de lava foi cuspida da boca de Mei, atacando rapidamente Darui e seu parceiro. Enfrentando este ataque que sabiam que não podiam tocar, os dois imediatamente usaram o Shunshin para se distanciar da lava. Mas ao fazê-lo, também foram forçados a se separar. Estilo água, arma de água. Mangetsu ergueu uma espada grande e avançou contra Shia. No caminho, ele também estendeu um dedo e lançou um ninjutsu contra ela.
Depois de desviar de seu ninjutsu, Shia também ergueu sua espada e se chocou com ele. Ambos eram ninja de combate corpo a corpo e espadachins habilidosos. Os dois lutaram para frente e para trás, inseparáveis. Mei e Darui, por outro lado, eram o oposto. Ambos eram ninja do tipo ninjutsu. Eles se bombardearam com ninjutsu de grande escala e longo alcance, e a cena foi excepcionalmente brilhante. E ambos eram usuários de Kekkei Genkai. Seu poder destrutivo e velocidade de conjuração estavam muito além do de pessoas comuns. Para evitar envolver seus companheiros de equipe, os dois lutaram cada vez mais distantes. Assim, o campo de batalha no lado da névoa havia formado 4 frentes. O primeiro era o combate corpo a corpo dos exércitos principais. Os dois lados estavam enredados um com o outro, e não havia mais nenhum comando sistemático. Tinha se transformado completamente em um massacre entre esquadrões individuais. O segundo era Yujito e Ikura. Não tendo escolhido uma transformação completa de besta com caudas, ela estava sendo completamente suprimida pelo Ikura, de nível Kage. O terceiro era Mei e Darui. Sua batalha foi a mais espetacular. O último era Mangetsu e Shia. Sua batalha de curta distância era a mais perigosa. Cada choque era uma crise de vida ou morte. Do outro lado, no lago perto do salão do exame Chunin, a batalha entre Kizami ainda estava em uma fase de atrito. O ninjutsu de Kizami era muito monótono. Sua única característica era que era grande, grosseiro e primitivo. Mas era precisamente este tipo de ataque de grande escala que era mais eficaz contra o ambiente de mundo de água cheio de chakra restringia sua velocidade. Os contínuos ataques de grande escala não lhe davam chance de escapar de seu alcance. Seus dois subordinados já haviam sido mortos por outros ninja da névoa. E na periferia do mundo de água, havia muitos elites da névoa ajudando Kizami a tapar quaisquer brechas. Assim que a mostrasse qualquer sinal de fuga, eles lançariam um ataque conjunto. Seus ataques como pilar de formação de água inicial de Kizami não visavam matar, mas puramente empurrar-a de volta para o centro do mundo de água. Se essa tendência continuasse, a batalha entre Kizami e a se resumiria a quem tinha mais fôlego. A quantidade de chakra de A era menor do que a de Kizami, mas o consumo de Kizami era muito maior do que o de A, portanto, o resultado final ainda era difícil de prever. Enquanto o lado de Kirigakuri estava em um impasse, Bella, que estava no comando de Vagakuri, recebeu nova inteligência. Ela convocou o único combatente de nível Kage restante na aldeia, Najin Shuriki de 8 caudas de Como, Killer Bee, está prestes a entrar na costa do país da Terra. Você irá interceptá-lo, ela disse a mostrando-lhe a inteligência dos tubarões. Olhou para o relatório, e então partiu com o esquadrão Ambu de comunicação. Killer Bee, liderando alguns elites de Kumo, estava se aproximando do país da Terra pelo mar. Seu alvo era provavelmente a própria Iwagakuri. No entanto, seus movimentos foram detectados pela colônia de tubarões que Iwagakuri havia colocado no mar. Assim, a cena de Bella despachando o Ambu. Depois que saiu, Bella ficou um pouco preocupada. Iwagakuri havia se desenvolvido rapidamente nos últimos anos, mas enfrentando a guerra em escalada, ainda parecia um pouco sobrecarregada. Shinya, a defesa da aldeia está com você. Este é o momento mais vulnerável da aldeia. Você não deve relaxar, disse Bella a Shinya Matsutani, que havia sido temporariamente chamado de volta para fortalecer o poder da aldeia. Shinya assentiu. Ele também sabia da gravidade da situação. Depois de concordar, ele foi inspecionar as defesas da aldeia. Ele, que podia entrar no modo sábio, era agora a única força de combate minimamente apresentável na aldeia. Neste momento, se outro especialista de nível Kage lançasse um ataque furtivo em sua casa, Iwagakuri estaria em perigo real. Depois que Shinya saiu, Bella disse a um ninja de inteligência, contate o Lorde Terceiro. Diga-lhe a situação, e peça-lhe para estar pronto para retornar como reforços a qualquer momento. Sim. O Ambu imediatamente foi enviar a mensagem. Bella ficou sozinha na janela do prédio do Tsuchikage, olhando para Iwagakuri, sentindo uma grande pressão. Havia 8 membros do alto comando de Iwagakuri. Ishiro, o Tsuchikage, estava em Konoha. Kitsushi, o chefe da equipe de apoio do Tsuchikage, havia liderado um grande exército para a fronteira do País das Cachoeiras. Entre o conselho consultivo, Onoki e Kawakita estavam ausentes e não haviam retornado. Megumi e Ikura estavam em Kirigakuri. Saka também havia liderado um grande exército para o sul para guardar contra Tsunagakuri. Ela era a única que restava no alto comando da aldeia. Guardando Iwagakuri sozinha, e não sendo conhecida por sua proeza de combate, Bella sentiu uma pressão imensa. Capítulo 417. No País do Vento, dentro de um vasto deserto, um exército de mais de 5.000 ninjas da areia estava reunido em um grande vale, abrigando-se de uma tempestade de areia. Embora se sentar no vale os protegesse da areia, o som do vento assobiando pela entrada do vale era excepcionalmente alto. Os 5.000 ninjas da areia sabiam que estavam prestes a participar de uma guerra de vida ou morte. Assim, até mesmo este vento barulhento soava excepcionalmente querido para eles neste momento. Ao ouvi-lo, estava cheio do sabor de casa. Todos permaneceram em silêncio. Apenas os ninjas de inteligência estavam constantemente entrando e saindo da entrada do vale. De repente, um oficial de inteligência correu para o vale, passando por vários postos de controle em velocidade máxima. Ele não foi para o ponto de resumo de inteligência para pré-processamento como os outros ninjas de inteligência, mas caminhou direto para a tenda onde estava localizado o quartel-general de comando. Os muitos ninjas da areia que viram esta cena sentiram um aperto inexplicável em seus corações. Depois de trocarem olhares, tiveram a sensação de que o quartel-general de comando estava esperando era a inteligência carregada por este ninja. Como os ninjas da areia esperavam, não muito depois de o ninja de inteligência entrar no quartel-general de comando, a ordem de marchar foi
cuidada. Alvo, Iwagakure. Esta foi a ordem recebida pelos ninjas da areia comuns. Alguns dos Jounin receberam inteligência relativamente mais detalhada. Iwagakure havia estacionado um exército de 3.000 homens na fronteira para se defender contra eles, liderado pelo conselheiro de Iwagakure, Saka. O objetivo do exército da areia era aniquilar esta força. Mais acima estavam os escalões superiores que realmente participaram da formulação do plano. Eles sabiam ainda mais. Eles sabiam que o Tsuchikage havia ido para Konoha, o conselheiro Ikura havia ido para Kirigakure e embora o paradeiro de Onoki fosse incerto, havia inteligência definitiva de que o Jinchuriki do 8 caudas de como estava indo direto para Iwagakure. Sob estas circunstâncias, Onoki teria que retornar para interceptá-lo. O Jinchuriki do 8 caudas de como era um Jinchuriki perfeito, e o próprio Killer Bee era do nível Kage. Mesmo que Onoki retornasse pessoalmente para fornecer apoio, ele poderia não ser capaz de pará-lo. Quanto ao Jinchuriki deixado para guardar Iwagakure, ele não era páreo para o Jinchuriki do 8 caudas de forma alguma. Então, embora ainda não tivessem rastros de Onoki após discussão, o quartel-general de comando ainda decidiu fazer um movimento. Isso porque a areia estava muito bem preparada desta vez. Eles não apenas reuniram uma força superior, mas também despacharam 2 shinobi de nível Kage, Chiyo e Pakura. Naquela época, mesmo que Onoki abandonasse sua vila para lidar com eles, eles estavam confiantes na vitória. Mas havia um ponto: a velocidade deles tinha que ser rápida. Esta grande guerra ninja era diferente das anteriores. Desta vez, todas as partes pularam tacitamente a fase de sondagem inicial e foram direto para uma batalha decisiva. A razão não era outra senão o fato de que os Kage das 5 grandes vilas shinobi estavam todos ocupados. Cada lado estava aproveitando o fato de que os Kage das outras vilas eram incapazes de se libertar para tentar obter alguns benefícios. A areia era um exemplo típico disso. Hasa não queria abrir mão de seus ganhos em Konoha, e ele também queria tirar vantagem da ausência de Ishiro na vila para lançar um ataque surpresa a Iwagakure. Logo, os 5.000 ninjas da areia estavam prontos e arrumados, deixando o vale em uma poderosa procissão. Este vale não ficava longe da fronteira do País do Vento e do País dos Ursos. Os ninjas da areia logo entraram no País dos Ursos. Ignorando os olhares temerosos dos numerosos ninjas renegados e andarilhos no país, os ninjas da areia marcharam sem parar, seguindo direto para o País da Terra. Logo Saka, que estava com o exército da pedra, recebeu a notícia da mobilização da areia. Um Jounin de elite disse a Saka com preocupação: conselheiro Saka, os ninjas da areia estão vindo com grande impulso. Pode haver até mesmo um shinobi de nível Kage em suas fileiras. Somos inferiores a eles tanto em número quanto em poder de combate de alto nível. Que tal uma retirada tática primeiro? Saka olhou para ele por alguns segundos. Você está certo. Precisamos agir de forma apressada. Dê a ordem, o exército deve recuar e montar defesas nas montanhas. O Jounin de elite ficou surpreso. O que isso significa? O que você quer dizer com agir de forma apressada? Eu estou genuinamente apressado. Ele perguntou cautelosamente: conselheiro Saka, temos um plano de reserva? Este Jounin de elite havia participado de mais de uma grande guerra ninja. Ele também esteve na batalha onde Shiro se tornou um quase Kage. Naquela época, Iwagakure estava em completa desvantagem. Mais tarde, Onoki desceu como um soldado divino, aniquilando a força de elite composta pelos clãs ninja de Konoha com um único golpe, virando diretamente o rumo da batalha. Então, ao ouvir Saka dizer isso, este Jounin de elite ficou um pouco esperançoso. Mas desta vez, a disparidade de força entre os dois lados era enorme. Mesmo que Onoki estivesse nas sombras, os ninjas da pedra pareciam não ter chance de vitória. Se o lado da areia despachasse 2 Kage, mesmo que Onoki fizesse um movimento, seria uma derrota certa. Ele sabia que neste momento, o conselheiro Ikura estava em Kirigakure, e Lord Tsuchikage estava em Konoha. Nenhum deles poderia voltar a tempo. Saka disse sem mais perguntas. Apenas faça o que lhe foi mandado. Sim. Com o coração cheio de expectativa e apreensão, o Jounin de elite foi transmitir a ordem. Logo, a notícia dos movimentos de Iwagakure chegou aos ninjas da areia que marchavam rapidamente. Vovó Chiyo, os ninjas da pedra estão recuando. Eles provavelmente não têm planos de reserva, certo? Perguntou Pakura. Chiyo balançou a cabeça. É difícil dizer. A guerra é toda sobre ilusão e realidade. Este Saka não é um personagem simples. Antes que o quarto Tsuchikage e Ikura ascendessem à proeminência, ele era o comandante permanente de Iwagakure. O fato de Onoki poder manter a situação no País da Terra sozinho é em grande parte graças a este Saka. Você não deve subestimá-lo. Quando atacarmos mais tarde, faça com que todos se espalhem um pouco. Cuidado com a liberação de poeira de Onoki, e também cuidado com a besta com cauda. Pakura sentiu. Eu entendo, vovó Chiyo. Desde que foi capturada por Ishiro, Pakura havia se tornado muito mais prudente, com menos fantasias irrealistas, e suas ações eram mais pé no chão. Chiyo estava muito grata pela mudança dela. Na verdade, Chiyo apoiava as ações de Hasa ao longo dos anos. Sob suas políticas, a força da areia estava realmente crescendo, não apenas em termos de poder de combate de alto nível, mas também na força geral da vila. Hasa não apenas tomou o poder do alto comando original, mas também quebrou o monopólio que os grandes clãs ninja da vila tinham sobre alguns ninjutsu e técnicas secretas. Agora, as oportunidades para ninjas nascidos civis e de famílias de classe baixa obterem ninjutsu eram muito maiores do que antes. Hasa realmente tinha audácia para igualar sua ambição. Mas Chiyo ainda estava muito preocupada com este ataque surpresa ao exército da pedra.
Em pouco tempo, os ninjas da areia chegaram em frente à nova linha defensiva de Wagakuri. Olhando para esta área montanhosa, Tio pensou por um momento. Pakura, use um ninjutsu de grande escala diretamente. Não deixe o exército entrar. Pakura ficou um pouco surpresa. Por quê? A ação de Tio era de fato anormal. Em circunstâncias normais, o papel de um Kage era certamente maior do que o de um exército de 2 ou 3 mil. Assim, em uma grande batalha como esta, era muito necessário conservar o chakra dos especialistas de nível Kage. Porque se a batalha fosse desfavorável e o exército quisesse recuar, eles teriam que contar com o ninjutsu de grande escala do Kage para cobrir a retaguarda. Além disso, se Wagakuri realmente tivesse um plano de reserva e Onoki aparecesse de repente, caberia a ela e Pakura lidar com ele. Em uma batalha deste nível, definitivamente era bom economizar algum chakra. Tio não explicou. Vamos fazer assim por enquanto. Eu explico depois da batalha. Pakura sentiu, caminhou para a frente do exército e começou a formar selos de mão para lançar seu jutsu. No lado da pedra, eles naturalmente também viram os movimentos dela e rapidamente começaram a responder. Liberação de queimadura, mar de fogo. Enquanto Pakura formava os selos, um vasto mar de chamas do estilo queimadura cobriu a área onde o exército da pedra estava localizado. No lado da pedra, eles usaram um ninjutsu em grupo. Fileiras de muralhas de terra se ergueram do chão, e um jutsu de água após o outro cobriu o mar de chamas. A primeira onda de ataque de Pakura foi bloqueada suavemente pelos esforços combinados dos ninjas da pedra. Pakura queria formar selos novamente para outra onda. Desta vez, ela estava confiante de que poderia romper diretamente o exército da pedra, porque a partir da última onda, ela já havia determinado o arranjo de seus usuários de ninjutsu. Com sua força de nível Kage e o poder de sua liberação de queimadura, uma vez que ela tivesse encontrado a posição certa, seria impossível para os ninjas da pedra pará-la. Mas justamente naquele momento, Tio de repente chamou a Pakura, volte. Pakura ficou surpresa, mas retornou obedientemente ao exército da areia. Quando ela voltou, ainda estava um pouco confusa, mas logo soube a razão. Porque no céu atrás do exército da pedra, uma figura muito pequena havia aparecido. Onoki. Tio suspirou. E Wagakuri de fato concentrou suas defesas no lado da areia. Ela perguntou a um ninja sensor ao lado dela. Você detectou a localização dos reforços da pedra? O ninja sensor respondeu, não há reforços. O terceiro Tsuchikage parece ter trazido apenas algumas pessoas com ele. Tio franziu a testa. Uma sensação muito ruim de repente surgiu em seu coração. E Wagakuri havia excedido suas expectativas repetidas vezes, tornando sua sensação de crise cada vez mais forte. A força de Onoki estava acima da dela e de Pakura. Era possível para ele segurar as duas sozinho. Contanto que mobilizassem mais algumas tropas, eles poderiam bloquear a areia. Era impossível que Wagakuri, que havia se desenvolvido tão rapidamente nos últimos 2 anos, não pudesse sequer mobilizar 2 ou 3 mil ninjas. Mas eles não o fizeram. Será que Onoki pensava que ele sozinho poderia compensar a lacuna de 2 Kage e um exército ninja de 3 mil homens? A situação havia excedido suas expectativas e Tio, pelo contrário, não ousou avançar. Ela disse a um ninja mensageiro ao lado dela, notifique-os. O exército deve recuar. O rosto de Onoki também não estava bom. Ele estava esperando aqui, querendo lançar uma onda de ataques contra a areia assim como havia feito com Konoha naquela época. Mas ele não esperava que a areia fosse tão cautelosa. Sob uma situação de completa vantagem, eles não só não atacaram, como até fizeram Pakura vir para pressionar os ninjas da pedra, e agora estavam até recuando. Respirando fundo, Onoki, pelo contrário, deu a ordem de atacar. Ao mesmo tempo, no exército da areia, Roshi, invocando o poder do 4 caudas, Sengoku, entrou diretamente em um estado parcial de besta com cauda. E Kawakita, ao lado dele, também lançou uma carga em direção à areia junto com Roshi. E Wagakuri, liderada por 3 combatentes de nível Kage, lançou seu ataque. Atrás do exército da areia em retirada, o rosto de Tio mudou drasticamente. Ela não estava olhando para Roshi, ela conhecia o Jinchuriki do 4 caudas. Ela não estava surpresa. Ele era apenas um Jinchuriki, sua utilidade era limitada. O que fez seu rosto mudar foi Kawakita ao lado dele. Nível Kage. Não há erro. Ele pode ter acabado de ser promovido, mas ele é definitivamente de nível Kage. E Wagakuri produziu outro Kage. Então este era o plano de reserva de Wagakuri. Como eles lidaram com o Jinchuriki do 8 caudas, Tio não sabia. Mas para eles organizarem 3 combatentes de nível Kage deste lado, eles estavam planejando aniquilar diretamente este exército da areia. Pakura, enquanto recuava, perguntou a Tio, vovó Tio, temos alguma chance de vitória? Tio balançou a cabeça. Se Onoki fosse substituído por Ikura, ainda haveria uma certa chance. Mas a liberação de poeira é indestrutível. Além da defesa absoluta do Kazekage, nós simplesmente não podemos bloqueá-la. 2 contra 3, não temos chance de vencer. Pakura rangeu os dentes. Eu vou entrar no exército da pedra e liberar uma liberação de queimadura de grande escala. Caso contrário, se apenas recuarmos assim, definitivamente sofreremos pesadas perdas. Esta era a verdade. Entre os 5 mil ninjas da areia, havia muitos Chunin e Genin. Poderiam estes ninjas fugir de um exército da pedra liderado por 3 Kage? Naquela época, o número de mortos seria de pelo menos 2 ou 3 mil. Tio rugiu tola. Sua vida não é sua. Sacrificar-se por alguns Chunin e Genin pode parecer um ato heróico, mas você está sem dúvida desconsiderando a segurança de Tsunagakuri. Pakura rangeu os dentes, mas não disse mais nada, escolhendo silenciosamente recuar com Tio. Capítulo 418. O tempo retorna ao momento em que o caos em Konoha começou.
Ishiro, Orochimaru, Kakuzu, Rasa, Ryozuki e o ainda não visto Obito Uchiha. 6 forasteiros de nível Kage, cada um com mais intenções em relação a Konoha, haviam surgido subitamente na vila. Embora Obito ainda não tivesse se manifestado, Hiruzen Sarutobi e os outros ainda sentiam a crise de vida ou morte que Konoha estava enfrentando. Juntamente com a enorme comoção que acabará de irromper no lado do clã Uchiha, Tsunade e Hiruzen sabiam que não podiam atrasar. Caso contrário, a destruição de Konoha poderia estar bem diante de seus olhos. Mestre, o senhor vai lidar com Kakuzu. Como outro usuário dos 5 elementos, sua experiência deve ser suficiente para suprimi-lo. Tsunade começou a atribuir tarefas. Eu serei responsável por Orochimaru. Com Jiraiya e Minato ausentes, a única em Konoha que poderia contender com uma invocação gigante no nível de Manda era Katsuyu. Notifique Shizui. A missão dele é atrasar o Tsuchikage. Não estamos pedindo por vitória, apenas que ele não cometa erros. Tsunade ainda não sabia que Shizui havia despertado seu Mangekyou, então ela acreditava que ele não tinha chance de vencer. Ela só deu esta ordem estranha porque tinha ouvido do ninja sensorial que Shizui estava perseguindo Ishiro. Embora não soubesse o motivo, ela ainda esperava que ele pudesse segurar Ishiro por um tempo. Notifique Danzou. Peça a Raiz para monitorar os Uchiha. Ele não está sempre falando em lidar com eles? Isso é algo em que ele é bom. Se ele não puder fazer isso, eu o destituirei de sua posição de conselheiro e dissolverei sua raiz depois. Além disso, diga a ele para usar as 7 caudas e deter o Kazekage. Depois, eu reconhecerei seu controle sobre as 7 caudas. Em relação a Danzou, Tsunade escolheu uma mistura de dureza e suavidade. Shikaku, Kakashi, reúnam os Zambu e os ninjas regulares. Coordenem com as 7 caudas para lutar contra o Kazekage. Hiruzen suspirou após ouvir os arranjos de Tsunade. Tsunade estava usando uma força poderosa de Konoha para se proteger contra o próprio povo. Este arranjo certamente não era razoável, mas não havia outra maneira. Mesmo o próprio Hiruzen não estava confiante em enviar Danzou para participar de uma batalha de vida ou morte contra um inimigo externo. Pelo contrário, quando se tratava de lidar com seu próprio povo, Danzou era excepcionalmente habilidoso. Então, embora Rasa estivesse mais perto de Danzou, Tsunade havia dado a volta, mobilizando Danzou e em vez disso enviando Kakashi, que ainda não havia atingido seu auge. Usar o Ambu para substituir a raiz também se devia a esta consideração. Danzou não deixaria sua raiz lutar até a morte. Depois de dar suas ordens, Tsunade disse a Hiruzen, mestre, terei que incomodá-lo. O seu lado é a chave para quebrar esta situação hoje. Nos arranjos de Tsunade, os outros campos de batalha estavam em uma clara desvantagem para Konoha ou estavam equilibrados. Apenas Hiruzen contra Kakuzu tinha uma esperança de vencer em pouco tempo. Tsunade estava depositando suas esperanças em Hiruzen matar ou repelir Kakuzu rapidamente, e então reforçar as outras frentes. Só então a crise de Konoha poderia ser resolvida. Hiruzen assentiu, invocou Ema e correu na direção de Kakuzu. Logo toda a força ninja de Konoha começou a se mover de acordo com os arranjos de Tsunade. Na base subterrânea da raiz, Danzou já sabia que Rasa estava atacando seu lado. Ele hesitou, perguntando se deveria recuar temporariamente. Ele, Danzou, arcava com a pesada responsabilidade da ascensão de Konoha e não podia correr riscos em um momento como este. No entanto, antes que ele pudesse dar a ordem para recuar, o Ambu com a mensagem de Tsunade chegou. Depois de ouvir o Ambu retransmitir as intenções de Tsunade, Danzou hesitou por um momento, mas finalmente não a desafiou. Comparado ao Kazekage, lidar com Fugaku Uchiha seria, sem dúvida, muito mais seguro. Entregar temporariamente o comando das 7 caudas não era um grande problema. Poder trocar isso pelo reconhecimento de Tsunade depois, este negócio não era uma perda. Danzou só precisava deixar que aquele novo Jinchuriki das 7 caudas Kinoi corresse alguns riscos. Na pior das hipóteses, ele poderia conseguir outro Kinoi mais tarde. Portanto, Danzou não pensou por muito tempo antes de concordar. Logo, a caótica Konoha, de acordo com a vontade de Tsunade, foi dividida em vários campos de batalha relativamente independentes. Hiruzen Sarutobi versus Kakuzu. A própria Tsunade versus Orochimaru. Kakashi liderando um grande exército e o Jinchuriki das 7 caudas contra Rasa e Ryozuki. Danzou e sua raiz em um impasse com o clã Uchiha. Ishiro e Shizui Uchiha brincando de esconde-esconde. Apenas uma pessoa estava sendo ignorada atualmente, Obito. De pé na cabeça de Minato Namikaze na rocha Okage, o Sharingan carmesim de 3 Tomoe de Obito olhava para a vila caótica abaixo, selecionando seu alvo. Aquele com quem ele mais queria lidar não era o alto comando de Konoha, nem o clã Uchiha, mas Ishiro, que estava correndo pela vila. Obito, que havia sofrido muitas perdas nas mãos de Ishiro, desejava muito matar este sujeito que parecia ter sido muito claro sobre as habilidades de seu Mangekyou Sharingan desde o início. No entanto, Obito se lembrou que Ishiro tinha uma habilidade sensorial estranha que podia distinguir entre seus estados tangível e intangível. Com a inteligência nas mãos de Ishiro e sua habilidade sensorial especial, ele era de mais de um contra-ataque para ele. Mas Obito não sabia que o olho da mente de Ishiro estava atualmente em um estado inutilizável, embora a conexão entre seu olho da mente e aquela existência desconhecida tivesse sido cortada. As 3 mudanças consecutivas deixaram esta habilidade semelhante a um sexto sentido ainda não totalmente dominada por ele. Uma razão principal pela qual ele estava relutante em voltar e lutar contra Shizui era porque ele estava esperando que seu olho da mente se recuperasse. Ishiro não tinha medo de Shizui, mas estava preocupado que fosse emboscado por outros enquanto os dois estivessem lutando. Esta era Konoha, e ele estava lutando em território inimigo. Ele não podia ser muito imprudente. Claro, Ishiro tinha outro propósito.
Depois de levar Shizui em uma perseguição sinuosa por um tempo, Ishiro finalmente parou na porta da casa de um aldeão comum. Tsunade não havia dado a ordem de evacuação. Não era que ela não quisesse, mas sim que não se atrevia. A crise que Konoha estava enfrentando desta vez não era em apenas um lugar. Se algo desse errado em algum momento e um combatente de nível Kage invadisse um abrigo, então não haveria mais necessidade de a vila existir. Portanto, os civis de Konoha ainda estavam todos em suas próprias casas. Ishiro não perdeu tempo com eles e rapidamente invadiu. Havia 3 pessoas lá dentro, um jovem casal segurando firmemente sua filha. Os 3 eram todos civis e, neste momento, olhavam apavorados para este convidado indesejado que havia invadido. Estava carregando alguém nas costas e claramente tinha mais intenções. Ishiro não desperdiçou palavras com eles, nocauteando-os antes que pudessem gritar. Então ele usou uma plataforma de porcelana para levantar os 3, juntamente com Sokai e o fragmento da estátua Gedo no ar. Então Ishiro lentamente se virou para encarar Shizui, que havia chegado à porta. Ishiro não abriu os olhos. Neste momento, seu olho da mente havia se recuperado. Ele não tinha Shizui, que acabará de despertar seu Mangekyou, em alta consideração. Sua alma já havia atingido o 3º estágio. Ele tinha o sino da sacerdotisa do lado de fora e a arma divina, o espelho Yata, do lado de dentro. Com estes 3, ele não tinha medo do genjutsu de Shizui de forma alguma. Foi apenas por precaução que ele não fez contato visual com ele. Shizui já havia recebido a ordem de Tsunade. Sua missão era atrasar Ishiro, não matá-lo. Então, se Ishiro não tomasse a iniciativa de atacar, ele não romperia o impasse de forma precipitada. Contanto que Ishiro não destruísse Konoha deliberadamente ou matasse seus ninjas ou civis, Shizui não planejava lutar contra ele. Sentindo que Shizui estava apenas bloqueando a porta e não tinha intenção de entrar, Ishiro pensou por um momento e também não rompeu imediatamente o impasse. Ele levou seu olho da mente ao máximo, por um lado para sentir as mudanças neste ninjutsu de Rank S, e por outro para entender a situação atual em Konoha. Originalmente, em seu estado normal, seu olho da mente podia sentir uma distância de 1000 metros. O olho da mente era mais compatível com o chakra do sábio, então no modo sábio, ele tinha um impulso de 10 vezes, capaz de sentir até 10.000 metros. Ser capaz de sentir tão longe era porque ele havia pegado carona quando o óbito havia despertado seu Mangekyou. Naquela época, o alcance sensorial de seu olho da mente havia dado um salto qualitativo. Desta vez, nos 3 Uchiha, seu olho da mente havia sido atualizado novamente. Embora não fosse tão exagerado quanto com o óbito, ele estimou que aproximadamente dobrou a cada mudança. 3 mudanças. Agora, seu olho da mente podia atingir 8.000 metros em seu estado normal, e 80.000 metros no modo sábio. Coincidentemente, ele estava no modo sábio agora mesmo. Então, quando Ishiro abriu totalmente seu olho da mente, foi o equivalente a abrir um olho celestial, cobrindo todo o mapa de guerra. Isto provavelmente não é mais um ninjutsu de Rank S, um alcance sensorial de 80 km. O olho da mente sob a arte eremita deve ser meu primeiro ninjutsu de Rank Super S, Ishiro pensou. Abrindo sua visão de mapa global, Ishiro desviou sua atenção do incrível alcance sensorial de seu olho da mente de volta para o campo de batalha. A primeira coisa que atraiu sua atenção não foram as várias batalhas em curso, mas os clones de Zetsu branco movendo-se subterraneamente em Konoha. Tantos. Com uma contagem aproximada, ele descobriu que havia pelo menos dezenas de clones de Zetsu branco vagando subterraneamente, indo e voltando entre os vários campos de batalha. Então, seguindo os clones de Zetsu branco, ele descobriu o óbito na rocha Okage. Hehe, Ishiro soltou uma risada suave. Lá fora, Shizui ouviu a risada e ficou tenso. Ele pensou que Ishiro estava prestes a fazer um movimento e rapidamente focou sua atenção em preparação. Ele agora também sabia sobre a mudança em seus próprios olhos. Ele estava sentindo silenciosamente o majestoso poder ocular dentro deles, e também se adaptando às mudanças trazidas por seu novo poder. Depois de um tempo, vendo que Ishiro não havia feito um movimento, Shizui relaxou um pouco. Mas logo, ele viu algumas pequenas pedras saírem da casa e irem em uma certa direção. Shizui pensou por um momento, mas não as impediu. Ele não queria provocar Ishiro agora também. Se os dois pudessem permanecer em um impasse até que o caos da noite terminasse, isso seria o melhor. Com sua visão global, Ishiro facilmente encontrou Kakashi. Ele então controlou as pedras finas para chegarem rapidamente na frente do exército onde Kakashi estava. Vendo isso, Kakashi subconscientemente queria dissipar as pedras, mas rapidamente suprimiu o impulso e também interrompeu as ações dos outros. Kakashi havia experimentado pessoalmente a liberação de porcelana de Ishiro. Ele queria saber o que ele estava tramando. Logo, as pedras formaram 3 caracteres na frente dele. Rocha Okage. Rocha Okage? Muitas pessoas viram esta cena, incluindo Kakashi. Todos murmuraram as palavras suavemente enquanto viravam a cabeça para olhar na direção do monumento. Eles viram que no topo da estátua do 4º Okage, havia uma figura fraca de uma pessoa. Um pensamento agitou o coração de Kakashi, e então uma intenção assassina incontrolável surgiu. Ele se virou para Shikaku Nara. Veterano Shikaku, aquela pessoa é o traidor Uchiha, o instigador do ataque da 9 caudas, e também o estupim para a série de mudanças desta noite. Eu irei e lidarei com ele. Shikaku também viu a pessoa. Ele hesitou por um momento e então concordou. Tsunade havia entregado o comando a ele antes de ela sair para enfrentar Orochimaru. Ele não podia executar suas ordens rigidamente. Agora que um novo inimigo poderoso havia surgido, era necessário detê-lo. Caso contrário, se eles deixassem um inimigo de profundidade desconhecida correr livremente, então Konoha estaria em muito perigo esta noite. Embora ele não estivesse otimista em relação a Kakashi, Shikaku também sabia que este sujeito era muito bom em ganhar tempo. Então ele disse, tenha cuidado. Não estamos pedindo por vitória, apenas que você não cometa erros. Quando o terceiro derrotar seu oponente, essas pessoas todas recuarão.
Capítulo 419. Desde que havia passado a mensagem para Kakashi, Ishiro estava verificando a condição de Sokai. O corpo de Sokai não estava seriamente ferido. Ele tinha apenas sido incapaz de suportar o imenso poder ocular, e juntamente com seu estado excessivamente emocional anterior, ele havia caído em coma. Depois que seu Sharingan foi selado por Ishiro, ele se recuperou lentamente. Afinal, ele não tinha realmente usado seu Mangekyou. Na verdade, com apenas um pouco de descanso, sua condição logo estaria ainda melhor do que antes. Então, Ishiro desfez o selo em seus olhos. No entanto, ele ainda avisou, no máximo, você pode usar o Sharingan de 3 Tomoe. Você não deve ter pressa em usar o poder do Mangekyou. Você ainda é muito jovem. Se você usá-lo demais, não será capaz de suportar o fardo do Kekkei Genkai, e você morrerá. Sokai assentiu. Suas emoções não estavam mais tão intensas quanto quando ele despertou seu Mangekyou pela primeira vez. Ishiro disse, Shizui Uchiha está logo ali fora. Eu vou atacá-lo. Você concorda? Sokai olhou para Ishiro, tocou seus próprios olhos e disse, Mestre Ishiro, eu quero esperar até ter a força para matá-lo eu mesmo. Ishiro disse, tudo bem também. Então, por enquanto eu apenas o farei fugir. Depois de falar, ele apontou para as 3 pessoas deitadas ao lado de Sokai. Me ajude a cuidar destes 3. Eu vou levar esta garotinha de volta para a vila. Só então Sokai notou que havia outras 3 pessoas ao lado dele. Ele se sentou e examinou os 3 civis que não tinham chakra. Então ele olhou para Ishiro com uma expressão estranha. Mestre Ishiro, esta garotinha, você não vai sequestrá-la como fez comigo, vai? Aham. O que você quer dizer com sequestrar? É relocação, de Konoha para Iwagakure. Olhe como Konoha é perigosa. Estou fazendo isso para o próprio bem deles. Depois de falar, incapaz de suportar o olhar de Sokai, Ishiro saiu. Ele estava de bom humor agora. O fato de Sokai ainda conseguir brincar significava que o choque de despertar o Mangekyou não havia mudado sua personalidade. Com os olhos fechados, Ishiro formou um selo de mão única, e inúmeros fluxos de lama de porcelana apareceram ao redor. Depois de despertar seu Mangekyou, a percepção de Sokai havia se tornado muito mais aguçada. Ele notou que a maneira como Ishiro estava lançando a liberação de porcelana desta vez era diferente de quando ele estava na frente deles há pouco. Ele estava até fingindo o gesto de manter um selo de mão. Sokai sabia que seu mestre estava definitivamente armando uma emboscada para alguém novamente. Ele se levantou, pegou uma pílula de soldado e a comeu, e começou a recuperar sua energia física e mental. Ishiro não sabia que seu pequeno truque já havia sido descoberto por seu discípulo. Ele estava controlando a lama de porcelana para jorrar continuamente para fora da sala, envolvendo Shizui por todos os lados. Shizui primeiro usou um jutsu de liberação de fogo, derrubando uma boa parte da lama de porcelana. Mas logo descobriu que o que ele havia derrubado não era nem uma gota no oceano. E por causa do atraso ao lançar a grande bola de fogo, a área ao redor dele já estava cheia de lama. Não é bom. Olhando para a grande quantidade de lama que o havia cercado completamente a uma dúzia de metros de distância, Shizui soube que estava em apuros. Ele imediatamente usou sua técnica de cintilação corporal, correu para o ponto mais próximo do cerco e golpeou com sua espada. Infelizmente, a porcelana estava atualmente em um estado semelhante à lama. Embora ele a cortasse facilmente, era inútil. Antes que pudesse dar um segundo golpe, a lama circundante já havia preenchido a lacuna. Shizui estava um pouco ansioso. Ele rapidamente cortou mais algumas vezes, mas ainda era inútil. Ele não teve escolha a não ser recuar para sua posição original. O que ele não entendia era porque esta lama de porcelana estava apenas ficando a uma dúzia de metros de distância dele, cercando-o, mas não atacando. O que ele não sabia era que enquanto ele lutava em vão, Ishiro já havia engrossado a lama de porcelana que o cercava para uma profundidade de mais de 10 metros, empurrando muitas das casas circundantes. Ishiro estava agora voando no ar com Sokai, observando esta bola de lama que não parava de crescer à distância. Sokai perguntou com confusão, Mestre Ishiro, você está esmagando-o até a morte lá dentro? Ou você o selou? Por que criar uma liberação de porcelana de tão grande escala? Ishiro sorriu. Eu nem sequer fiz um movimento ainda. Isso é apenas preparação, por precaução. Sokai não entendeu. Mas Shizui lá embaixo parecia entender. Embora não soubesse o que Ishiro estava fazendo, a sensação de crise em seu coração estava ficando cada vez mais forte. Sabendo que não podia mais esperar, seus olhos mais uma vez se transformaram no Mangekyou Sharingan. Então, uma linha de lágrimas de sangue escorreu de ambos os olhos. E nos olhos de Ishiro e Sokai, a bola de lama abaixo, que originalmente tinha atingido um diâmetro de várias dezenas de metros, de repente se expandiu, atingindo instantaneamente quase 100 metros. Sokai se assustou e olhou para Ishiro, sem saber se seu mestre estava usando algum tipo de grande movimento novamente. Mas Ishiro apenas sorriu levemente. Depois de tantos anos como um transmigrador, eu finalmente vejo um Gundam. Com uma mão, Ishiro fingiu um selo de mão para manter sua liberação de porcelana. Com a outra, ele usou um selo de mão única para criar um clone de terra. Depois que o clone de terra apareceu, ele voou para o lado da bola de lama de quase 100 metros e então usou a técnica de rocha super leve nela. Ao mesmo tempo, Ishiro controlou esta enorme bola de lama e a lançou ferozmente para longe. Sob o efeito da técnica de rocha super leve, a enorme bola de lama foi lançada com precisão por Ishiro em direção ao exército liderado por Shikakunara, que já havia se movido a uma curta distância de Konoha.
Quando a bola de lama voou para o meio do exército de Konoha, Ishiro desfez seu clone de terra, e a bola de lama também voltou ao seu peso original. Bum! A bola de lama gigante esmagou diretamente uma grande faixa de ninjas de Konoha. E não acabou. Talvez Shizui, que havia ativado seu Susanoo, finalmente tenha se recuperado. Ele começou a balançar os braços, tentando se livrar da lama. Isso, por sua vez, trouxe desastre para o exército de Konoha. Muitos ninjas que estavam próximos foram facilmente esbofeteados até a morte pelo Susanoo gigante. A comoção deste movimento foi enorme, visível para toda a vila de Konoha. Todos estavam adivinhando se o Tsuchikage havia desenvolvido alguma nova técnica. Olhando para aquela bola de lama, sua forma mudando lentamente, começando a se parecer com um boneco humanoide gigante, esta especulação se tornou ainda mais crível. Mesmo Shikakunara, um homem de intelecto superior, nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar, de uma técnica secreta de Vagakuri que envolvesse colocar uma carcaça de lama em um Susanoo. Ele apenas achou estranho que este boneco parecia ter uma mente própria, e não parecia estar sob o controle do Tsuchikage. Isso porque, além dos ataques caóticos iniciais que mataram muitos ninjas, este gigante de lama não tinha matado mais ninguém, nem tinha perseguido os ninjas de Konoha dispersos. E seus ataques pareciam ser indiscriminados. Shikaku acabará de ver este gigante de lama até atacar o Kazekage. Acontece que o Kazekage desviou rapidamente e errou. A luta de Shizui foi eficaz. A lama em seu Susanoo foi gradualmente sendo sacudida, revelando lentamente um pouco do gigante verde por dentro. Desta vez, Shikaku finalmente o reconheceu. Ele gritou em descrença: Susanoo? É a técnica ocular suprema do clã Uchiha, o Susanoo. Porque há um Susanoo dentro do movimento supremo do Tsuchikage. Não, a existência lá dentro não está do lado do Tsuchikage. Poderia ser. Shizui? Shikaku sabia que Shizui estava brincando de esconde-esconde com Ishiro antes. E Shizui era um gênio famoso do clã Uchiha. Então, se ele realmente tivesse despertado o Mangekyou, Shikaku ainda poderia aceitar. Pensando nisso, ele disse ao seu parceiro, Inoichi Yamanaka: Inoichi pode ser Shizui lá dentro. Contate-o. Diga a ele para não se mover aleatoriamente. Nós o ajudaremos a limpar a lama do Tsuchikage. Inoichi assentiu, então usou a técnica secreta do clã Yamanaka para contatar Shizui lá dentro. Logo, o gigante de lama ficou em silêncio. Shikaku comandou o exército de Konoha a usar a liberação de água juntos, lavando a lama de Ishiro. Ishiro suspirou. Seu corpo desceu, e ele pegou Sokai e os outros 4 e escapuliu de volta para Konoha. Shizui queria continuar a persegui-lo, mas foi impedido por Shikaku. Shizui, lide com o Kazekage primeiro. Shikaku podia ver que embora a força de Shizui tivesse aumentado muito por alguma razão, e ele agora pudesse exercer poder de nível Kage, ele ainda estava longe de ser páreo para um estrategista como Ishiro. Em vez de brincar de esconde-esconde com ele novamente, era melhor todos unirem forças e expulsar Hasa primeiro. Neste momento, o humor de Hasa não era nem bom nem ruim. Originalmente, ele estava em desvantagem, lutando contra o exército de Konoha e um Jinchuriki de 7 caudas sozinho. A habilidade daquele comandante de Konoha era muito forte. Coordenando com o Jinchuriki, ele conseguiu suprimi-lo. Hasa foi forçado a recuar continuamente, usando sua agilidade para mitigar a desvantagem. Foi também por isso que Ishiro jogou Susanoo nesta direção. Originalmente, Hasa só podia esperar que Ryozuki, que havia sido separado dele, pudesse vir rapidamente para apoiá-lo. Mas o Susanoo envolto em lama de Ishiro trouxe-lhe uma virada. Enquanto o exército de Konoha estava lidando com o gigante de lama, Hasa de repente liberou seu poder e suprimiu 7 caudas, que ainda era incapaz de usar habilmente seu poder de besta com cauda. Sob os ataques contínuos de Hasa, desconsiderando seu consumo de chakra, no momento em que Shizui e o exército de Shikaku se recuperaram, ele já havia selado os 7 caudas junto com seu Jinchuriki. Shizui, sabendo que a situação era urgente e desconsiderando o consumo de seu poder ocular, controlou seu Susanoo e atacou Hasa. Ele já tinha visto os corpos dos ninjas de Konoha perto de seu Susanoo. Ele não precisava adivinhar para saber que eles haviam morrido por causa dele. Cheio de culpa, os ataques de Shizui contra Hasa foram incrivelmente ferozes, cada movimento fatal. Ele desconsiderou completamente o consumo de seu poder ocular, muito no estilo do segundo pilar. Por um tempo, ele realmente suprimiu Hasa a ponto de não ter forças para revidar. Neste momento, perto do complexo do clã Uchiha, a intenção assassina que Danzou, que estava em um impasse, não conseguia suprimir, foi gerada. No momento em que viu Susanoo de Shizui, o pânico e a ganância em seu coração não puderam ser ocultados e foram todos revelados em sua expressão e emoções. Esta cena, aos olhos do clã Uchiha, foi incrivelmente chocante. Este velho ainda está cobiçando o Kekkei Genkai do nosso clã. A atmosfera já tensa foi intensificada por uma camada de intenção assassina. É desconhecido se foi intencional, mas um certo Uchiha radical de repente jogou uma kunai no ninja da Anbu Enya mais próximo. Esta cena foi como uma faísca caindo no óleo, acendendo instantaneamente um grande incêndio. Para a descrença de Danzou e o espanto de Fugaku, os dois lados rapidamente entraram em uma luta. Se Danzou tivesse parado seus subordinados neste momento, antes que o sangue fosse derramado, ainda havia uma grande esperança de controlar a situação. Mas Danzou não o fez. Enfurecido com o movimento ousado do clã Uchiha, ele escolheu matar alguém para estabelecer sua autoridade. Ele lançou uma liberação de vento contra o Jounin Uchiha que havia atacado primeiro. A ação de Danzou foi equivalente a ajudar o já em conflito Fugaku Uchiha a tomar sua decisão. Fugaku interceptou o ataque de Danzou para aquele membro do clã, e então olhou para Danzou com o rosto cheio de raiva, vendo que os líderes de ambos os lados tinham feito um movimento. Os membros da Anbu Enya e os membros do clã Uchiha não se seguraram mais e começaram a atacar com todas as suas forças. Uma batalha de vida ou morte irrompeu imediatamente.
Capítulo 420. Na estátua do quarto Hokage, Kakashi, tendo sido avisado por Ishiro, chegou rapidamente em frente a Obito Uchiha. Kakashi não atacou diretamente, mas pretendia começar com um diálogo. Quem é você? O rosto de Obito estava coberto por uma máscara, revelando apenas um único Sharingan de 3 Tomoe, que encarava intensamente Kakashi. Vendo que ele não falava, Kakashi continuou sozinho. Você também é um membro do clã Uchiha. Por que atacaria a vila? Você sabe que por sua causa, uma fenda se formou entre o clã Uchiha e a vila? Os dois lados agora são como fogo e água. Você não é digno do nome Uchiha. Você não é digno de possuir o Sharingan. Obito cuspiu uma única frase. Você é o menos qualificado para me criticar. Depois de falar, ele pegou uma kunai, preparando-se para uma luta com Kakashi. Kakashi também pegou uma kunai. Com a outra mão, ele levantou o protetor de testa sobre o olho esquerdo, revelando um Sharingan de 3 Tomoe próprio. Ele disse, não permitirei que você desonre o nome Uchiha. Vou proteger a honra da família da qual Obito tanto se orgulhava. Com isso, os dois se chocaram kunai em punho. Nesta vida, Kakashi não negligenciou seu treinamento. Enquanto o último da turma, Obito ainda não havia passado por sua década e pouco de crescimento. Então, depois de apenas algumas trocas, Obito estava sendo rechaçado no confronto de Taijutsu. No entanto, Obito não usou Kamui. Ele optou por continuar usando Taijutsu mesmo enquanto recebia os golpes. Felizmente, ele tinha o corpo de Zetsu branco e células da liberação de madeira dentro dele, então os ferimentos que Kakashi infligiu tiveram pouco efeito. Quanto mais Kakashi lutava, mais estranho se sentia. Porque essa luta parecia tão familiar. No entanto, ele sabia que essa pessoa era um ninja cruel, então não se conteve. Depois de mais alguns rounds, Kakashi enfiou sua kunai no abdômen de Obito. Mas uma cena chocante apareceu diante dele. Depois que Obito puxou a kunai, a ferida se curou milagrosamente em um ritmo acelerado. Respirando fundo, Kakashi decidiu não economizar mais seu chakra. Ele formou selos de mão e no momento seguinte, um flash de relâmpago se acumulou em sua palma. Liberação de relâmpago, Chidori. O Chidori trouxe a Kakashi não apenas poder, mas também uma velocidade de ataque mais rápida. Ele se moveu para o lado, desviando da técnica da grande bola de fogo de Obito. Então, coordenando seu Chidori com seu Sharingan de 3 Tomoe, ele avançou em direção a Obito. Diante deste ataque, Obito, que já era inferior a Kakashi, não teve capacidade de resistir sem usar as habilidades de seu Mangekyou Sharingan. Logo, ele foi perfurado diretamente no coração pelo golpe de Kakashi. Kakashi não sentiu alegria. Ele apenas sentiu uma onda de angústia, como se tivesse perdido algo muito precioso novamente. Assim como quando ele havia perfurado o coração de Rin Nohara com o Chidori. Ele estava distraído. Depois que seu coração foi rompido, Obito usou o Kamui para partir. Antes de sair, Obito pareceu ouvir Kakashi murmurando para si mesmo. Obito. Mas neste momento a própria condição de Obito estava ainda pior. Ele não tinha certeza se o que tinha ouvido estava correto. Chegando na dimensão Kamui, ele não ativou o Izanagi. Em vez disso, reunindo suas últimas forças, ele arrancou a cabeça da parte do Zetsu branco de seu corpo e, para sua expressão confusa, lançou um Genjutsu. Então, este clone de Zetsu branco esgotou toda a força vital em seu corpo e, coordenando com as células de Hashirama no lado direito de Obito, reparou seu coração estilhaçado. No limite do país da terra e do país das cachoeiras, 2.000 ninjas de Iva estavam limpando o campo de batalha. Os 1.500 ninjas de Konoha que haviam bloqueado seu caminho anteriormente foram todos mortos, enquanto os ninjas de Iva sofreram apenas perdas muito leves. Os vitoriosos ninjas de Iva ficaram emocionados sempre que pensavam no ninjutsu de liberação de terra em grande escala que Ketsushi havia usado na batalha. Todos discutiam isso animadamente. Então o Lord Kitsushi também se tornou nível Kage. Isso é ótimo. Sim, o relatório quinzenal estava certo. A ascensão de nossa Ivagakure é nesta quinta grande guerra ninja. Contando o Lord Kitsushi, nossa vila já tem 4 shinobi de nível Kage. Já ultrapassamos Konoha. Isso mesmo, a vila já ascendeu. O jornal dizia que se não fosse pelo amor à paz do Lord Tsuchikage, teríamos sido o novo soberano do mundo ninja há muito tempo, disse um jovem genin. Assim que ele terminou de falar, de repente sentiu que a atmosfera ao seu redor estava um pouco estranha. Ele olhou para os veteranos ao seu redor e perguntou confuso, eu estava errado? A multidão trocou olhares por um momento, então concordou apressadamente. Certo, você está certo. Sim, isso mesmo, o Lord Tsuchikage ama a paz. Claro que o Lord Tsuchikage ama a paz. Eu luto com quem discordar. Embora tenha recebido o apoio de todos, o jovem genin ainda sentia que algo estava estranho. Nesta batalha, Kitsushi exibiu sua força de nível Kage pela primeira vez. Embora fosse nível Kage, ele não tinha nenhuma habilidade particularmente especial. Ele tinha apenas 2 naturezas elementares, e a segunda mal tinha sido desenvolvida, então ele quase só sabia a liberação de terra. Mas ele podia usá-la com extrema habilidade. Se ele encontrasse um Kage do mesmo nível, os meios ofensivos e defensivos relativamente singulares de Kitsushi poderiam dificultar que ele ganhasse uma vantagem. Mas para intimidar ninjas abaixo do nível Kage, seu ninjutsu de terra em grande escala era perfeitamente adequado. Embora houvesse 1.500 ninjas de Konoha, com a cooperação de 2.000 ninjas de Iva, Kitsushi havia completado facilmente a colheita, não esperando encontrar um Kage neste exército. O lado de Konoha não teve sequer tempo de organizar uma retirada antes que seu caminho fosse bloqueado por um jutsu de terra em grande escala. Lord Kitsushi, o campo de batalha está limpo. Devemos continuar para o país do relâmpago ou para o país da água? Um Jounin de elite perguntou animadamente sobre o próximo movimento. Kitsushi balançou a cabeça. Não vamos. Perdemos muito tempo aniquilando este exército de Konoha. Se formos para o país do relâmpago agora, definitivamente não chegaremos a tempo para a batalha.
As defesas da vila estão vazias. Voltaremos para a vila primeiro. Não podemos ser descuidados com o Jinchuriki de 8 caudas de Komo. O Jounin de Elite perguntou, intrigado. Lord Kitsushi, não faz muito tempo. Mesmo contando tempo para limpar o campo de batalha, faz menos de um dia. No passado, uma grande guerra ninja frequentemente durava anos. Um dia era realmente nada. Os suprimentos carregados por estes 2.000 ninjas de Iva foram calculados para 2 meses de despesas. Kitsushi balançou a cabeça. Esta guerra é diferente. O Lord Tsuchikage deu instruções antes de ir para Konoha. Esta pode ser a grande guerra ninja mais curta da história. A coisa toda pode nem durar alguns dias. E nos estágios iniciais, todos os ataques surpresa das várias vilas serão concluídos no primeiro dia, porque neste dia, o Kage de todos está ocupado. Depois, quando os Kages das várias vilas estiverem livres, um exército independente como o nosso será ineficaz. Sim, embora o Jounin de Elite não entendesse bem, ele ainda foi retransmitir a ordem. Em Kerigakure, a Jinchuriki de 2 caudas e o Jituni já havia se transformado completamente. A forma maciça da 2 caudas Matatabi trouxe imensa pressão para ambos os lados que lutavam não muito longe. No entanto, a 2 caudas completa não trouxe muita ajuda para a situação desfavorável das forças de Komo. Ikura criou 4 clones das sombras e, visando a recém-transformada 2 caudas, desencadeou um combo. Técnica das grandes balas consecutivas de 5 elementos. Ikura, em coordenação com seus 4 clones, usou simultaneamente ninjutsu de 5 elementos diferentes. 5 diferentes ninjutsus rank A. A maior característica desta técnica era que quando os 5 elementos eram caoticamente fundidos, eles tanto se reforçavam quanto se repeliam. Este estado desordenado, em última análise, fazia com que os 5 elementos perdessem completamente o controle e produzissem uma enorme explosão. Sob o controle de Ikura, o ponto de explosão do jutsu estava bem no corpo de Matatabi. Uma enorme explosão nocauteou diretamente a 2 caudas completa, deixando-a quase inconsciente. E este tipo de combo, Ikura desencadeou 3 vezes seguidas. 3 enormes explosões fizeram a 2 caudas completa voltar diretamente para a forma humana de Yujito. Darui sentiu que algo estava errado quando Ikura usou a técnica pela primeira vez. Ele imediatamente deu a ordem de recuar e, ao mesmo tempo, fechia se separar de Mangetsu Ozuki para ir e apoiar o 4º Haikage. Mas para os ninjas de Komo emaranhados, como era difícil recuar. O exército original de 5.000 já havia sofrido perdas consideráveis após o massacre. Neste momento, em uma retirada apressada, menos da metade dos ninjas acabou voltando desta cordilheira. E a força principal da névoa rapidamente acabou com os ninjas de Komo que estavam atolados nas montanhas e os perseguiu novamente. Darui não se incomodou com os ninjas de Komo em fuga. Vendo que Ikura estava prestes a selar Yujito, ele rapidamente ativou o modo chakra da liberação de relâmpago secreto de Komo, correu para o lado de Yujito, pegou A e fugiu. Vendo isso, Ikura usou vários ninjutsus em sucessão, mas não conseguiu acertar Darui. Então é o modo chakra da liberação de relâmpago. Embora não seja perfeito e não tenha o grau de energia de ataque e defesa do 4º Haikage, a velocidade dele é realmente rápida, e Ikura refletiu. Neste momento, no lado do exército de Kiri Megumi, liderando seus 6 discípulos, rapidamente veio para o lado de Ikura. Senhor Ikura, você está bem? Ikura sentiu. Estou bem. Olhando para o grupo de 7 de Megumi e vendo que ninguém estava muito gravemente ferido, ele disse, vamos perseguir os ninjas de Komo juntos. Embora as perdas de Komo sejam grandes desta vez, não é o que esperávamos. Se as outras frentes de batalha correrem bem, o maior inimigo de nossa Iwagakure será Komogakure. Então, é bom matar mais alguns deles agora. Megumi pensou por um momento, mas então disse, agora mesmo, aquele ninja de Komo que usa a arte sábia foi na direção de onde viemos. Ela deve estar indo apoiar o Haikage. Em vez de perseguir ninjas de Komo comuns, é melhor ir e verificar o lado do Haikage. Ikura disse, o Haikage é muito rápido e sua defesa é surpreendente. Não seremos capazes de alcançá-lo. Pelo contrário, seria fácil para ele se aproximar e nos matar. Megumi disse, eu conheço ninjutsu sensorial. Naquela hora podemos atacar das sombras. Nosso objetivo não é matar o Haikage, mas matar aquela que conhece arte sábia. Um pensamento surgiu no coração de Ikura. Ele olhou para o terreno circundante. Tudo bem, vamos para lá. Quando o Haikage recuar, ele definitivamente virá se encontrar com seus subordinados. Sem ele, seus vários milhares de subordinados não conseguirão sair do país da água com segurança. Vamos para lá e nos esconder, e esperar que ele venha. Megumi olhou para a posição que Ikura estava apontando, então calculou seu alcance sensorial e assentiu. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.